No vídeo de hoje a gente vai falar sobre monetização na Creator Economy. Para você que é criador de conteúdo, será que tem um jeito melhor ou um jeito pior de ganhar dinheiro na Creator Economy? É isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai passar por várias formas de monetização, vamos ver quanto que cada uma dessas formas está pagando para creators hoje e vamos depois explorar bastante a oportunidade que todo criador de conteúdo tem de criar seus próprios produtos. E vamos exercitar bastante isso ao longo do vídeo. Então vai ser um vídeo longo, então já aproveita, clica no assistir mais tarde, porque eu sei que se você precisar parar no meio do vídeo, é uma aula longa, você depois consegue voltar aqui e terminar de assistir. Se inscreva no canal, dê o joinha e comente ao longo do vídeo, pessoal. Comente ao longo do vídeo se vocês estão gostando, comente se vocês têm dúvidas, comentem se vocês já fizeram alguma das coisas que eu estou falando por aqui, como que foi para você. Então vai ser muito legal, eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Ficou uma aula muito longa, mas eu acho que vai gerar bastante valor para você. Então aproveitem aí e vamos começar. Muito bem. Hoje a gente vai falar das possibilidades para um creator monetizar, para um creator gerar faturamento, para um creator ganhar dinheiro trabalhando como creator. E existem algumas delas. Algumas são melhores que as outras, a gente vai discutir isso aqui hoje. Mas não só isso, a gente vai aprofundar por uma longa jornada aqui. Eu espero que vocês estejam com paciência. Eu estou com paciência. Como vocês sabem, quando eu estou com a minha garrafinha, eu não estou com pressa. E hoje a gente vai falar aqui então de como que esse negócio de creator, né, de trabalhar na Creator Economy pode te gerar mais faturamento ou menos faturamento, a depender de quais modelos de negócio você decide construir, certo? Esse é o objetivo de hoje. Temos uma agenda longa. Hoje eu trouxe slides, diferente dos últimos vídeos que eu fiz só aqui na canetinha, conversando e pensando junto com vocês. Hoje eu trouxe slides porque tem bastante assunto, tem muito número também. Então, acho que vai ser interessante. E no final a gente vai fazer um exercício de planejar um negócio digital em um nicho diferente, né? E vamos ver onde a gente consegue chegar aqui. Eu espero que seja um vídeo útil para você que está começando a construir seu negócio digital, te dê um pouco de clareza de quais caminhos seguir. Combinado? Vamos passar aqui já para a apresentação para não perder muito tempo. Temos uma agenda cheia. Primeiro, vamos falar um pouco aqui sobre o overview de como que os creators monetizam nos dias de hoje, né? Existem diferentes formas, algumas são melhores que as outras. Quantos seguidores você precisa para começar um negócio na internet? Muita gente faz essa pergunta, né? Será que você precisa de muito seguidor para começar um negócio rentável? Para conseguir viver aí de Creator Economy, viver de produzir conteúdo sobre coisas que você gosta, coisas que são do seu interesse, coisas que te despertam a curiosidade ou seu interesse genuíno, né? Será que precisa de tanto seguidor assim para fazer um negócio dar certo? Quanto de dinheiro você precisa para começar? Por onde começar? Como pensar sobre um ecossistema de produtos aí? Exemplos de ecossistemas de produtos que funcionam. E no final eu vou tentar planejar aqui, junto com vocês, um ecossistema e um nicho diferente, só para vocês verem mais ou menos o que são as coisas relevantes, né, de pensar neste momento. Combinado? Então, primeiro, acho que vale um overview de Creator Economy. Você aí que é um creator, seja você alguém que está produzindo conteúdo no YouTube, alguém que está produzindo conteúdo no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, todo mundo que usa da produção de conteúdo profissionalmente pode ser considerado um creator, né? E é isso que a gente está falando aqui. Professores que ensinam online são creators, são criadores de conteúdo, participam da Creator Economy. Experts que produzem conteúdo para obter autoridade também. Influenciadores que promovem marcas, né, fazem publis, coisas do tipo, também estão aí na Creator Economy. Empresários que publicam para alcançar mais clientes. Apresentadores de canais proprietários de empresas. E empresas, naturalmente, que possuem produção sistemática de conteúdo também são creators, ok? Eu já falei em outro vídeo que eu realmente acredito que nos dias de hoje toda empresa tem que se tornar um creator e todo creator acaba tendo que se tornar uma empresa também para acessar formas de monetização mais eficientes, né? Que é, por exemplo, criando produtos próprios para vender direto para uma audiência, né? Então, creator não é só indivíduo, creator é empresa também. E as empresas que vão crescer mais daqui para frente, pode ter certeza, elas vão ter um componente de creator muito forte, dado toda a circunstância, por briga por atenção, o preço da atenção tá cada vez mais alto, né?
e produção de conteúdo é definitivamente um caminho para você conquistar mais clientes. E as empresas, obviamente, querem isso. Então, se você faz algum tipo de produção de conteúdo de forma visando algum objetivo profissional, dá para dizer que você é um creator, tá bom? Vamos olhar o raio-x da Creator Economy. Esses números sempre variam, porque depende muito da pesquisa que você está olhando, do critério da pesquisa, mas a estimativa aí pode ir de 70 milhões a 300 milhões de creators no mundo, então a gente fica com uma das pesquisas que está mais no meio do caminho, são 200 milhões de creators no mundo, ou seja, pessoas aí que estão produzindo conteúdo como uma forma de alavancar a sua carreira, a sua profissão ou a sua empresa, ok? Olha esse número. Em países desenvolvidos, 1 em cada 4 pessoas já se identificam como creators. Aparentemente, quanto mais rico o país é, mais pessoas acabam tendo a oportunidade de se tornar creators, né? E fazer disso uma profissão. O que é interessante, porque quanto mais um país consegue se estruturar e prover o mínimo de infraestrutura, de oportunidade para os seus habitantes, né, para a sua população, para os seus cidadãos, mas as pessoas acabam se dispondo a perseguir uma carreira alternativa, uma carreira que esteja mais alinhada com o propósito de vida daquelas pessoas, os interesses genuínos daquelas pessoas, né, e não simplesmente trabalhar apenas pelo dinheiro, mas trabalhar sim com algo que é do seu interesse, que é algo que você é apaixonado, que você ama e que você gosta de passar tempo falando sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo, estando envolvido com aquilo, que é o que a maioria dos creators fazem. Apenas 4% dos creators são profissionais, aqui no sentido de conseguirem viver dessa atividade como creator, né? Então é bastante pequeno esse número aqui ainda, né? E isso tem muito a ver com a forma como os creators decidem monetizar, né? Obviamente que de nicho para nicho as oportunidades de monetização variam bastante também, mas hoje, primariamente, as pessoas ainda vivem muito de publi, muito de AdSense e muito de esperança. E com um pouco de sorte, eu acredito que eu vou conseguir convencer alguns mais de vocês aqui de que criar um produto próprio pode ser um bom caminho para você que é um creator. No Brasil, somos 10 milhões de creators. Né? De novo, a pesquisa pode variar de 2 milhões a 14 milhões, depende muito do que você define como creator. Mas 9% dos creators brasileiros já possui a criação de conteúdo, a produção de conteúdo, como sua única fonte de renda. É bem grande, cara, esse número comparado até com outras partes do mundo, né? Então o Brasil realmente é um país que mostrou uma certa vocação para a criação de conteúdo. Mas vamos seguir em frente. Ganhos de creators. Pessoal, a gente não está falando aqui só de ganhos financeiros, né? Quando você decide se tornar um creator, você está falando de outros tipos de ganho também. E curiosamente, 15%, que é o número mais alto que você vai ver nesse gráfico, das pessoas se tornam creators pelo prazer com o trabalho. A Creator Economy é muito movida a isso, né? A você trabalhar como creator em algo que você gosta, em algo que você ama de verdade, né? Eu sempre faço aquela distinção entre você seguir a sua paixão e você viver da sua paixão. Tem muita gente que decide seguir a sua paixão e muitas vezes não é um caminho muito bom, muito inteligente, porque se você decidir fazer só o que você gosta, mas se isso não te der dinheiro, você está ferrado. Mas quando eu falo viver de sua paixão, que é o que muitos dos creators estão tentando fazer, aí sim, você vai encarar a criação de conteúdo como uma profissão, como uma atividade econômica, da qual você precisa ser remunerado por isso. E aí a forma de ser remunerado, você vai escolher entre um cardápio de opções aí que tem mais a ver com você, com o seu nicho, com o seu mercado. Mas muitas pessoas começam sim a se tornar creators pelo prazer, porque é divertido você poder passar mais tempo estudando, compartilhando coisas, você envolvido com temas do seu interesse e poder aí atrair várias pessoas que têm interesses similares e que vão acompanhar o seu conteúdo, né? Então realmente é muito legal. Não significa que não tenha dificuldades, né? A profissão creator, existem muitas dificuldades, tem uma série de questões que vão desde a dificuldade de tornar isso um negócio para muitas pessoas, até questões de saúde mental, que são inúmeras também. A internet não é um lugar naturalmente saudável, pelo contrário, existe muita coisa tóxica na internet. Quando você decide se tornar um creator, você pode ter certeza que você vai passar sim por críticas, vai passar sim por hate. Outras vezes, críticas construtivas que vão te ajudar, mas muitas vezes pessoas simplesmente só querendo te diminuir, te atacar, te prejudicar. Então, não é um trabalho fácil, né? Existem muitas questões aí, desde a remuneração até questões de saúde mental,
que trazem os desafios dessa profissão também. Mas, em meio a tudo isso, tem muita coisa prazerosa, muita coisa legal. 14% das pessoas decidem se tornar creators pela busca por paixões, né? Se aproximar mais de alguma paixão que ela tem na vida dela e que, eventualmente, ela não consegue exercitar aquela paixão no contexto de vida cotidiano dela. 13% pela flexibilidade de horários. Aqui eu acho um engano, viu, pessoal? Sinceramente, isso aqui é meio armadilha. Eu acho que o creator ele acaba trabalhando muito e muitas vezes, dependendo do creator, dependendo como ele se dosa no dia a dia, ele acaba trabalhando o dia inteiro. Tudo na vida dele vira conteúdo e isso pode ter diversas consequências positivas e negativas também. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem de tudo na sua vida ser conteúdo, mas cada um de vocês aí que está criando conteúdo vai ter a sua perspectiva sobre isso. Mas flexibilidade de horário, eu não sei se é um bom objetivo quando você se torna um creator. Me parece que seus horários ficam mais malucos do que mais organizados, e eu não sei se dá para chamar isso de flexibilidade. E 6% dizem que se tornam creators pelo dinheiro, né? Não sei o quanto que as pessoas estão dispostas a falar a verdade nesse tipo de pesquisa, mas sim, temos pessoas que se tornam creator porque querem ganhar dinheiro, precisam ganhar dinheiro e essa é a opção que eles encontraram. Mas a maioria das pessoas vem por outras coisas e encara o dinheiro como uma consequência dali, né? Mas tem gente que chega pelo dinheiro mesmo. Mas é muito interessante ver como que a Creator Economy é uma economia que a porta de entrada dela, na maioria das vezes, é só paixão, é só gosto, né? É só algo que é do seu interesse genuíno e que você quer estar mais envolvido e eventualmente isso se torna um negócio para muita gente. Vamos falar então de monetização, aqui começa a ficar a parte mais interessante, né? Como que os creators ganham dinheiro? Isso aqui é um comparativo de distribuição de receita do ano de 2023 a 2025, tá bom? Então vamos lá. Em 2023, 70% do dinheiro que circulava na Creator Economy era relacionado a acordos com marcas, os famosos brand deals. E em 2025 esse número já estava em 49%, ou seja, essa concentração de dinheiro na Creator Economy em relacionamento com marcas está diminuindo. Outras formas de monetização têm ganhado espaço na Creator Economy. O segundo item aqui é participação em anúncios, ou seja, receita de AdSense, né, principalmente. E olha como que isso aqui mudou, cara. Obviamente tem muito mais gente agora, né, trabalhando com anúncios, muitas outras formas de monetização. Os mecanismos de monetização das plataformas têm melhorado também, como de coisas que tornam a monetização por anúncios melhor do que era antes, né? Então era 8% lá em 2023, e agora a gente está aí em 21%. E entra muita coisa que o próprio YouTube puxou, né? Então agora você monetiza com AdSense nos vídeos longos, nos vídeos curtos, nos shorts. Você tem programas de afiliados que ajudam. Você tem aquela receita que alguns canais podem ativar para ter conteúdos pagos dali dentro, né? Que o YouTube vai ficar com 30% do faturamento. Então, tem muitas outras formas de monetização e isso fez esse número subir bastante, né? Aí entra aqui o negócio próprio, né? Ou seja, você cria produtos próprios, né? Que é o DTC, é Direct to Consumer. Então, você cria um produto próprio e vende direto para o consumidor, né? Isso era 5%, agora estamos em 18%. Isso aqui, para mim, reflete muito a profissionalização da Creator Economy. Cada vez mais os creators se tornando empresas, né? Veja bem, de 4,8 para 18, e isso aqui é totalmente os creators se tornando cada vez mais empreendedores, né? Marketing de afiliados, como eu falei, muitas plataformas começaram a utilizar mais de marketing de afiliados também. A Hotmart, desde 2011, tem marketing de afiliados até hoje. Então, sempre acreditei nesse modelo. Já falei em outros vídeos como que eu acho interessante o marketing de afiliados, não só para monetização, né, de creators, mas também para os produtores, para os vendedores, né, quem tem produto para vender, porque ele é aquela coisa que eu costumo dizer para vocês, ele é o tráfego pós-pago. Tráfego pós-pago. O tráfego pré-pago é o tráfego que você paga anúncios, né? Você paga pro Meta, você paga pro Google, e aí depois que você pagou, você vai saber se converteu ou não. Se não converteu, você perdeu aquele dinheiro. Ele foi pago antes do resultado. O tráfego de afiliado é o tráfego pós-pago. Você só paga depois que já converteu. Em alguma medida, ele é livre de risco, né? Pelo menos o risco de conversão você não tem. E eu acho que as pessoas deveriam olhar mais para tráfego de afiliados exatamente por isso. Num cenário onde preço de ads é cada vez mais caro,
especialmente se está fazendo lançamento também, que você tem que investir muito antes, né, de saber qual vai ser o resultado, usar mais afiliados pode diminuir bastante o risco aqui. Eu acredito que esse mercado volta mais forte a partir desse ano. Acho que volta de uma forma mais controlada, mais gerenciada, com parceiros mais estratégicos. Então, uma empresa forma ali o seu grupo de afiliados para poder ajudar a comercializar um produto. E aí vai ter 5 parceiros muito fortes, 10 parceiros muito fortes, quando muito 20 parceiros muito fortes. E você vai ter uma gestão maior, né, desses afiliados. Eu vejo isso aqui voltando muito forte. Eu vejo que quanto mais esse modelo se populariza, porque lá atrás, quando a gente começou na Hotmart, em 2011, né, quem que tinha afiliados no Brasil? Cara, era a Apple, a loja da Apple tinha afiliado, a loja da Dell tinha afiliado, alguns e-commerces muito pequenos que usavam uma empresa que se chamava Lomadi, do Buscapé, fazia parte do Buscapé essa empresa aqui. Alguns sites de viagem, mas assim, era isso aqui, cara, e tinha a Hotmart, né? Com um modelo diferente de afiliação. Normalmente o modelo de afiliado tinha uma característica que foi o que a gente conseguiu resolver e que atraiu muita gente para trabalhar como afiliado naquela época, que os modelos de afiliado, até então, você se tornava afiliado, você promovia um produto, era muito difícil do afiliado saber se vendeu, e demorava coisa de 60, 90 dias para ele receber a comissão do que ele vendeu. Eram relatórios que, cara, super demorados de chegar, muito difícil de rastrear isso e o afiliado criar confiança de que ele estava sendo remunerado de forma justa. E a Hotmart conseguiu resolver isso muito porque no nosso modelo, né, a gente rastreia a comissão e a gente também é o próprio checkout, né? Então, assim que a compra é aprovada, o afiliado já consegue ver, porque tanto o programa de afiliados e a plataforma de checkout, de vendas, é uma coisa só. Então isso aqui foi muito legal, muita gente viu isso aqui como uma oportunidade, a gente teve um boom de afiliados lá entre 2011 e 2015. Depois desse movimento deu uma desacelerada, né? Até porque ficou mais fácil adquirir mídia, comprar tráfego. Ferramentas da Meta, as ferramentas do Google se tornaram mais fáceis, então o tráfego pago cresceu muito e muita gente que era afiliada acabou se tornando ou produtor ou lançou uma agência, né? Porque a pessoa sabia, afiliado muitas vezes ele estava comprando mídia também, né? Então ele sabia gerar tráfego. E aí quando esse hype da primeira onda de afiliados foi acabando, muitos afiliados criaram suas agências, foram lançar outras pessoas, ou se tornaram produtores, né? Mas a gente teve isso aqui, e eu vejo isso voltando. Vejo voltando de maneira diferente, mas vejo voltando. E vocês podem usar o programa de afiliados para conseguir afiliados através da Hotmart ali, e também para serem afiliados, né? E monetizar aí o seu canal de YouTube, o seu Instagram. Pegue um link de afiliado que tem a ver com a sua audiência e promova. São comissões muito boas e certamente pode ajudar bastante no faturamento aí do seu trabalho como creator. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para a apresentação. Assinaturas e clubes de membros, né? Inclusive, saiu de 16% para 20%. Inclusive, boa parte das assinaturas e clubes de membros rodamos no Brasil, na América Latina e até na Europa, rodam através da Hotmart também, né? A gente tem muitas áreas de membros, muitas assinaturas anuais, comunidades pagas também. E aí, dicas e doações, que é uma fração menor. Cresceu bastante também, mas é uma fração bem menor, né? Micropagamentos ou doações. Mas o interessante de notar aqui é que essa hegemonia dos brand deals, né, dos acordos com marcas, tem acabado, né? Esse modelo de monetização tem caído em prol dos outros. Os creators eles estão percebendo que existem mais formas de monetização para além do que eram os acordos com as marcas. E isso obviamente é bom, né? Mais oportunidade para os creators monetizarem ali. Não significa que você não deveria fazer acordos com marcas, nem nada do tipo. Pelo contrário, surgindo essa oportunidade é super legal. Mas hoje existem muitas outras formas que vale a pena explorar também. E diferentes formas de monetização também produzem diferentes tipos de resultado, né? É isso que a gente vai começar a entrar aqui agora. Dá uma olhada na renda anual dos creators. Quando você olha nos Estados Unidos, o creator médio fatura $44.000 por ano, o creator profissional $74.500 por ano. No Brasil, o creator médio faturando aí seus 38.400 por ano, mas o creator que está na Hotmart, que é profissional, como ele tem produtos para vender, né, ele está num outro patamar, ele está fazendo ali 144 mil reais por ano. Isso é de acordo com a pesquisa da FGV. Então não é número só nosso, né? Aqui tem uma instituição como a FGV que fez a pesquisa e chegou nesse número. E muito dessa diferença enorme entre o creator médio e o creator que trabalha ali criando produto, vendendo produto na Hotmart, é justamente porque ele entendeu que existem formas muito interessantes de aumentar o faturamento que não dependem só
de ads, né, de anúncios, ou de esperar alguma marca vir querer promover o trabalho dele, ou enfim, fazer uma campanha com ele. Então esse é um overview da renda anual de creators, ok? Mas vamos continuar aprofundando aqui. Porque eu fui pesquisar quanto que o pessoal que está majoritariamente ganhando dinheiro com publi está fazendo. E esse é o resultado que eu consegui encontrar. Então depende muito do tamanho do criador, pelo número de seguidores aqui, né? E o valor dele também varia bastante, né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui que o nano influenciador até 10 mil seguidores, ele pode ganhar de R$ 200 a R$ 1.500 por ação, por post, né, por campanha ali, não significa que quem está no topo, que é o 10 mil seguidores, está ganhando os R$ 1.500. Ou que quem tem 1.000 seguidores está ganhando R$ 200. O mesmo vale para as outras faixas. Não significa que quem tem 100 mil seguidores vai estar ganhando R$ 8.000 quando uma marca abordar essa pessoa para fazer uma campanha. E não significa que quem tem 10 mil seguidores vai estar ganhando R$ 1.000 quando uma marca abordar. Dependendo do tipo da sua audiência, você pode ter, sei lá, 30 mil seguidores e uma marca pagar o topo da faixa aí, que é 8 mil, para você fazer uma campanha. Depende de quem é a sua audiência, depende do quanto aquela marca entende que a sua audiência vale para ela, né? E aí isso aqui vai até o limite, né? Quando você passa aí de 10 milhões de seguidores, tem campanhas que são mais de R$ 200.000, campanhas que podem superar os R$ 200.000 tranquilamente aí, né? Mas a maioria das pessoas não consegue fechar essas campanhas, ou quando fecha, está numa faixa muito baixa, né? Quais são as vantagens de você fazer publi, trabalhar com publi, você como creator trabalhar com publi? Primeiro que é one-off, né? Assim, você faz uma vez e está feito, e isso pode ser uma vantagem, você não tem um compromisso de longo prazo com aquilo ali. Obviamente depende um pouco do contrato, mas você, de modo geral, não tem um compromisso de longo prazo e fica livre daquilo ali depois daquela campanha. A vantagem também é que é simples, né? Vai te dar um script, vai te dar um roteiro, dizer o que você tem que fazer, o que você tem que gravar. Então, o trabalho é simples, não significa que seja fácil, né? Porque um trabalho criativo pode ser extremamente difícil e sofisticado, mas é um modelo muito simples, né? Toma aqui o roteiro, produz isso aqui dentro desses moldes, usa sua criatividade para ser o melhor possível, e é isso. E dependendo da marca, uma outra vantagem é que ela pode te ajudar a te posicionar. Se você faz uma parceria com uma marca que é forte, ela te ajuda também, né? Ela te transmite a credibilidade dela também de uma certa forma, isso pode ser uma vantagem. Já as desvantagens principais, primeiro, tem uma que é igual uma vantagem, que é one-off, ou seja, você fez, acabou, não tem aquela receita nos próximos meses, eventualmente se for uma campanha muito legal, óbvio que, sei lá, daqui X meses, daqui X anos, a marca pode procurar de novo, mas tem continuidade normalmente essas campanhas, né? Frequência irregular, porque nem sempre você vai ter campanha e nem sempre elas vão durar tempo suficiente para conseguir pagar suas contas, vamos dizer assim, né? Pode ser que você fique num hiato muito grande sem conseguir uma parceria com marca, né, sendo creator, que é o mais comum, inclusive, é você não conseguir uma parceria com marca. E muitas vezes, especialmente depois que você se torna grande aqui, né, você vai sempre trabalhar com um agenciador, alguém que vai estar ativamente buscando essas marcas. E, de novo, poderia também estar nas vantagens, porque nesse momento você já perde parte da sua agência, você já tem que eventualmente fazer campanhas que não necessariamente são as que você mais gostaria, você já vai ter que dar 20% a 30% para o seu agenciador. Então tem algumas desvantagens aí, mas óbvio que eu não estou falando que você ter um agente para vender publi para você seja uma ideia ruim. E até aí tudo bem, né, pessoal? Tudo são trade-offs, né? A mesma coisa para você que é um creator que vai montar uma empresa. Você vai ter algumas desvantagens quando você estiver operando uma empresa junto com a sua atividade de creator, mas as vantagens acabam superando. Você vai ter uma base de clientes, um faturamento que pode ter um potencial muito maior e por aí vai. Mas os públicos são mais ou menos isso. E aí eu trouxe uma outra forma aqui de faturamento, de receita, que é muito comum, especialmente para youtubers aqui, né? Que é a monetização por view. Isso aqui é típico de YouTube, inclusive todos esses números aqui são de YouTube, que eu pesquisei também. Então são os RPMs. O que é o RPM? É a receita por mil. A receita por mil, importante dizer aqui, que ela já encapsula todas as formas de monetização do YouTube. Então imagina um canal que ativou AdSense, ativou os membros lá, ativou as doações, ativou programa de afiliados, enfim, soma tudo que a pessoa pode ganhar no YouTube, pega o que ela ganha e divide pelos views monetizados, você vai chegar aqui mais ou menos nesse valor do RPM, né, que é a receita por mil. O CPM, que é essa métrica que está aqui na equação, ela é o custo por mil, é quanto que o anunciante está pagando por 1.000 visualizações. O YouTube ele pega, ele fica com 45% desse dinheiro,
e os outros 55% ele usa para pagar o RPM, mas tem algumas questõezinhas ali ainda, né? Dentre todas as views que você faz, nem todas são monetizadas, porque obviamente aquele conteúdo tem que ser adequado para publicidade, tem que ter alguém querendo anunciar em um conteúdo parecido com o seu, ou seja, a disponibilidade de inventário. A configuração do creator obviamente vai afetar isso aqui também. O comportamento do usuário, então às vezes você tem um conteúdo super legal, tem inventário, tem tudo, estão pagando até bem, mas o usuário tem lá um ad blocker e aí ele não vai conseguir monetizar. A assinatura premium ela não conta aqui, mas ela gera receita de outro jeito, tá? Essa é uma ressalva importante aqui que surgiu na minha pesquisa também. Mas qual que é o ponto aqui? O RPM médio no Brasil é de 3 a 10 reais. Ou seja, para cada 1.000 views monetizadas, que não é todas as views, o creator vai ganhar em média entre 3 e 10 reais. Obviamente que varia muito por nicho, né? E a gente vai falar um pouco disso aqui. Dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui é a tabela comparativa de RPM estimado por nicho. Isso entre o ano de 25 e 26, ok? É bem recente isso aqui. Alguns nichos pagam muito mais, né? Finanças, historicamente, sempre foi o nicho que pagou mais. Então aqui dentro de finanças você tem investimentos, cripto, imóveis, educação financeira. O RPM aí vai de 10 a 30 reais. Empreendedorismo, aqui que tem aqui dentro? Marketing digital, gestão, infoprodutos, de 8 a 20 reais. Tecnologia, software, inteligência artificial, gadgets, energia, de 8 a 18 reais. Agronegócio, 10 a 25 reais. Idiomas, 7 a 14 reais. E aí vai. Saúde, já é de 4 a 10, já é bem menor. Viagens é de 5 a 15. Ciência, de modo geral, aí entra astronomia, divulgação científica, curiosidades, 5 a 12. Filosofia e política, 4 a 10, também é bem pequenininho. E beleza e moda, 3 a 7. Humor era até menor, cara, mas por algum motivo ele não entrou na minha lista aqui. Entretenimento, não tá, né? Não. Mas era até menor que. Acho que era tipo 3 a 5, alguma coisa assim. Então, vamos fazer aqui uma simulação, né? O creator que ele vive só de RPM. Pô, se ele gerar 10.000 views no canal, vamos botar um RPM alto, né? Então, sendo o RPM médio no Brasil de 3 a 10, a gente está considerando 7 aqui para ficar mais ou menos ali no meio do caminho, né? Então, o que você pode esperar? Pô, a cada 10.000 views do seu canal, ganhar 70 reais, né? Mais ou menos aqui. A cada 100.000 views, ganhar 700 reais. A cada 1 milhão de views, 7 mil reais. A cada 10 milhões de views, 70 mil reais. E por aí vai. Um dos problemas é a concentração de audiência. Então, só 3% dos canais fazem 90% de todas as visualizações da plataforma. Então, a maioria das pessoas sequer vai conseguir o dinheiro do mínimo de 100 dólares para poder sacar do YouTube. E olha, só para deixar claro aqui, eu acho o YouTube uma excelente plataforma. Então, de forma alguma, eu estou demonstrando isso aqui para diminuir alguma coisa de YouTube. Pelo contrário, inclusive eu recomendo que todos os clientes da Hotmart tenham um canal no YouTube. Eu só estou querendo demonstrar aqui que do ponto de vista de ganho, de faturamento, é muito difícil você chegar a um faturamento grande, um faturamento que vá pagar um salário, que vá, sabe, te permitir construir um negócio um pouco mais estável, um pouco maior. É muito difícil. É para muito pouca gente, né? Vamos dizer assim. É para muito pouca gente. Normalmente, se leva 1 a 3 anos para alguém chegar, alguém que está ali dedicado no YouTube, chegar a 1 milhão de views. Quem chega, né? Quem chega leva de 1 a 3 anos, que é pouquíssima gente. E quem chega nos 10 milhões de views leva de 5 a 10 anos. Então pensa, daqui a 10 anos você vai estar lá. Se você fizer 10 milhões de views no ano, você vai ter ganhado no ano 70 mil reais, que dá mais ou menos aí uns 8 mil reais por mês, né? É muita view, tá, gente? É muita view mesmo. A ideia aqui é a gente começar a pensar, cara, se esse é o cenário, eu só tenho duas formas de monetizar melhor como um creator. Ou eu preciso aumentar muito mais as views ainda, e isso muitas vezes sequer será possível, dependendo do mercado que eu tô, porque os mercados têm tamanhos próprios, né? Mercados menores têm poucas views, ou eu tenho que aumentar a minha monetização por view. Eu tenho que aumentar quanto que eu ganho por view. E nessa equação é que eu acho que cabe um raciocínio muito mais intencional do creator em desenhar o próprio negócio, em desenhar a própria carreira de creator. Como que ele mescla esses mecanismos de monetização por view, que são muito bons do YouTube, putz, que tem seu lugar, são importantes, mas cara, é muito difícil você chegar muito longe, faturar muito com o creator,
que a monetização por view é baixa mesmo nos nichos que pagam melhor, mesmo lá em finanças, quando você compara o que você pode construir de negócio vendendo produtos próprios com só monetizando um canal, cara, é assim, gente, é incomparável. E aqui a gente chega nesse dado. Creators que têm produto próprio ganham na média 4 vezes mais. Isso ficou demonstrado muito aqui nesse... Cadê aqui, ó? Muito aqui, né? Esse creator profissional da Hotmart, ele realmente ganha muito acima da média de um creator comum. A gente traz aqui os dados de RPM e faço a conta para de fato demonstrar o quanto é complexo você fazer um grande faturamento só com view, só com monetização de view, desculpa, com ads. Mas se você tem um produto próprio, aí sim você consegue chegar num potencial muito maior. Quase 4 vezes é o número que a gente consegue observar na própria Hotmart, na pesquisa da FGV e tudo mais. E é nessa linha que eu quero trabalhar o restante do vídeo com vocês aqui. E claro, preciso dizer que é para isso que a Hotmart existe, né, pessoal? Somos uma plataforma, um ecossistema para creators virem construírem seus negócios digitais, vendendo produtos próprios direto para a audiência. Você vai encontrar tudo que você precisa lá para construir seu negócio digital no mundo inteiro. A gente tem escritório em 7 países diferentes, temos clientes em 188 países. Você pode vender produtos para qualquer país em múltiplas moedas, área de membros incluída, customização de checkout e meios de pagamento, criação de diversos tipos de produto que a gente suporta lá dentro, programas de afiliados, enfim, pessoal, uma plataforma muito robusta, muito crível, se tornou um unicórnio já há alguns anos, ou seja, uma empresa de 1.600 pessoas que vale mais de $1 bilhão, conhece muito desse mercado de Creator Economy, especialmente de Creator Economy desse tipo, creators que estão construindo negócios digitais, criando produtos próprios para vender. Mas, se você não é cliente da Hotmart, eu convido você a ser. Qualquer lugar que você está do mundo, é possível, sim, você se tornar um produtor, um creator e vender seus produtos através da Hotmart e obter as vantagens que a Creator Economy oferece para quem, de fato, se torna um empreendedor e tem produtos para vender ali para audiência própria, né? Então vamos seguir aqui, pessoal. Essa tabela é muito interessante. Eu quero demonstrar para vocês aqui que não necessariamente, é óbvio que quanto mais audiência você tiver, mais potencial de monetização você vai ter. Mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui é que mesmo com poucos seguidores, se você criar o ecossistema de produtos certo e você tiver no nicho correto, falando para a persona correta, você consegue chegar muito longe. Então eu quero interpretar esse gráfico aqui, essa tabela aqui para vocês. Então vamos começar aqui dessa primeira linha aqui onde eu botei a setinha verde, ó. Essa coluna aqui, ela vai dizer o seguinte: das pessoas que faturam até 10 mil reais, 88% delas têm até 50 mil seguidores. Então vamos para a próxima coluna, ó. Das pessoas que faturam até 100 mil reais, 82% delas têm até 50 mil seguidores. Das pessoas que faturam até 1 milhão de reais, 68% delas têm até 50 mil seguidores. Gente, olha, de todo mundo que fatura até 1 milhão de reais, 68% dessas pessoas têm até 50 mil seguidores. Sabe quando que você vai faturar 1 milhão de reais com 50 mil seguidores só com ads? Amigo, vai ser difícil. Vai ser difícil, viu? Então é isso que eu estou tentando demonstrar para vocês. Olha só. Das pessoas que faturam até 10 milhões de reais, metade delas tem até 50 mil seguidores, gente. Você está entendendo? Você está entendendo a diferença? Para você faturar 10 milhões de reais monetizando view em redes sociais. Cara. E por último, mais de 10 milhões de reais, também 50%. Então quer dizer, eu acho que só essa primeira linha ela já faz o ponto. Então as demais linhas, acho que elas servem de suporte ali. Então quando você pega, por exemplo, 18% de quem tem mais de 1 milhão de seguidores fatura mais de 10 milhões, é um número maior e tudo, mas eu acho que a principal é essa primeira linha, cara. Por quê? Porque a grande maioria dos creators que trabalham com a Hotmart vendendo produtos próprios, eles não são celebridades que tem 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Também temos, né, esse tipo de caso, óbvio, mas a maioria não é. A maioria não é.
A maioria tem poucos seguidores quando se compara com o perfil desses influenciadores gigantescos, né? Qual que é a grande diferença, então? Por que monetiza muito mais, né? Porque a maioria também tem conteúdo que ensina coisas, tem conteúdo de utilidade pública, conteúdo que vai ser útil na carreira, que vai ser útil na empresa, que vai ser útil na vida, que não é só um conteúdo para passar o tempo. A maior parte dos creators que trabalham construindo produtos próprios, eles estão trabalhando, entregando valor profissional, valor transformacional na vida das pessoas, valor que vai fazer elas darem salto de carreira, valor que vai fazer elas melhorarem a empresa dela, valor que vai resolver algum tema específico familiar ou de relacionamento. Ou seja, é um valor muito tangível. Não é simplesmente aquele passatempo. E isso permite uma monetização muito mais eficiente também. Vamos olhar alguns exemplos disso agora? Exemplos de empreendedores, de creators, né? Que construíram esses negócios e que não tem tantos seguidores assim, mas que fizeram acontecer de alguma forma, né? Por exemplo, o pessoal da Raiz da Solução, estou no nicho agrícola, sou uma baita referência no nicho deles, acredito que seja a maior referência no nicho deles hoje. Tem 69 mil seguidores e tem faturamento aí de 8 dígitos para cima, né? Med Review, nicho de educação médica continuada, estão no top 25 da Hotmart, são um dos 25 maiores clientes da Hotmart, faturando aí seus múltiplos 8 dígitos também. 117 mil seguidores. Confraria do Batera, nicho, ensino de bateria, também Black Account, ou seja, já passou ali do faturamento de 1 milhão. 29 mil seguidores. Então, pessoal, se essas pessoas estivessem vivendo somente de AdSense, jamais isso aqui aconteceria. Esses são creators que estão sim produzindo conteúdo ativamente, mas transformaram a produção de conteúdo numa empresa. Fazem investimento em tráfego pago, crescem suas audiências aos poucos, têm diversos produtos próprios, vendem diretamente para os seus clientes finais, e isso que permite eles terem um resultado tão grande assim, acima de 10 milhões de reais, muitos deles aqui, de faturamento anual. Então, por onde que você pode começar a criar os seus produtos também? Eu acredito que a essa altura já deveria estar claro para você que é um creator que sim, você deveria pensar em criar produtos próprios para vender. E eu entendo que dependendo do nicho isso é mais ou menos difícil. Sei lá, um comediante está no nicho de humor, normalmente tem muito view, muito engajamento, mas tem mais dificuldade de criar um produto próprio. Mas tem soluções para isso também. Mas vamos lá, por onde começar então? Bom, primeiro coisa que eu queria dizer aqui é que todos começaram criando seu primeiro produto, né? Todo mundo que começou um dia teve 0 produtos. Olha que curioso, né? E isso parece ser um enorme desafio para as pessoas e de fato, não vou dizer que é fácil criar um produto, que você faz assim, tem um produto pronto. Claro que hoje em dia você tem muita tecnologia que pode ajudar a editar um vídeo, a gravar um vídeo, a fazer um roteiro, te ajudar a produzir uma aula. Então, óbvio que é mais simples criar um produto hoje do que era antigamente, mas todo mundo começou do zero, pessoal. Todo mundo começou do zero. E olha só que interessante, 1 em cada 5 usuários da Hotmart, né, que criam lá um produto, eles fazem a sua primeira venda, quer dizer, uma taxa de primeira venda até alta, né, 20% ali, porque obviamente tem muito curioso aqui nesse número, que acaba sujando o número, mas mesmo com todos os curiosos, cara, é bastante gente ainda. Eu considero alto o número de 1 em cada 5, de fato, conseguir começar a fazer suas vendas dos seus primeiros produtos, né? Olha esse outro aqui, ó. Qual deve ser o formato do seu primeiro produto? Bom, é curioso porque a maioria das pessoas tem como seu primeiro produto o e-book. No entanto, o e-book é um dos produtos mais difíceis de você fazer dar certo monetizando. Quando você tem um número grande de e-books, isso começa a mudar um pouquinho, tá? Tem modelos de negócio que são baseados nisso, em muitos produtos, dezenas de produtos, e aí você consegue ter um pouco mais de facilidade para gerar receita com isso. Mas de modo geral, por mais que as pessoas prefiram começar com e-book, acho que até por uma facilidade de produzir, para você crescer, não é o melhor tipo de produto, né? É inclusive um bom produto complementar, eu diria. Mas para você crescer hoje, o melhor tipo de produto ainda são cursos online ou daí para cima, né, mentorias e tudo mais. E a gente vai falar mais de como isso tá se transformando também, porque hoje com bastante tecnologia, o curso online de hoje ele é muito diferente do curso online de 5 anos atrás.
curso online de hoje ele tem mais camadas de tecnologia, ele é mais dinâmico e, obviamente, isso te permite até gerar mais valor para o seu cliente, né? Então, olha só, de todo mundo que já ultrapassou a faixa de R$1 milhão faturados, né, 81% dessas vendas vieram de cursos online. É um produto muito popular, é um produto que tem muita adesão. Óbvio que os cursos online mudam e irão mudar cada vez mais, né? Terão mais componentes de tecnologia ali, e a gente fala mais disso daqui a pouco, mas é uma base muito forte, pessoas aprendendo através de vídeos, né? Enfim, você aqui está aprendendo através de vídeo, você agora, nesse momento, isso aqui daria para dizer que é um curso online em alguma medida, é uma aula, e era até uma aula que poderia ser paga eventualmente, né? Outras aulas que eu já dei aqui no canal. Então é um curso online, só que é gratuito aqui para vocês, porque eu estou construindo esse canal de YouTube para tentar devolver um pouco do que eu aprendi e, obviamente, também apresentar a Hotmart para mais pessoas, para que elas venham, criem seus produtos e tudo mais. Mas um dos principais pontos aqui nessa história de ter produto próprio é que ter múltiplos produtos é fundamental para criar um negócio escalável. E eu gosto de dar exemplos. Então, o pessoal que é Black Account, o pessoal que já passou ali de 1 milhão de faturamento, na média eles têm 11 produtos ativos. E os demais usuários, na média, têm 3 produtos ativos. Os demais usuários que vendem também, né? Também são ativos. Mas é uma diferença muito grande, gente. É 4 vezes mais produtos, né? E isso explica muita coisa. Porque, afinal de contas, para aumentar seu faturamento, vou botar aqui mais faturamento, ou você vende coisas mais caras, a mesma quantidade de coisas, porém mais caras, ou você vende mais produtos. Você vende mais vezes, né? Mais compras ali. Ou uma combinação dos dois também. Tem muito nicho que é difícil, talvez não necessariamente o nicho, mas tem muitas situações que é muito difícil a pessoa criar um produto super caro. Imagina que você tem lá uma moça, seus 23 anos, 24 anos, começando na carreira de enfermagem, num hospital no interior do Brasil. E ela tá pensando em se tornar creator e eventualmente criar um produto próprio. Cara, quais possibilidades ela vai ter de criar um produto high ticket de R$8 mil para vender online? Cara, é difícil, porque talvez ela não tenha ainda uma bagagem que consiga empacotar de uma forma, de uma entrega. E normalmente as entregas de high ticket envolvem serviço e ela já trabalha durante o dia todo. Então, assim, é interessante vender produtos mais caros? É muito interessante. Mas não é uma coisa que serve para todo mundo. Tem que tomar um cuidado de querer começar por esse caminho. Tem que avaliar muito se você consegue criar um produto que tenha... Você vai vender por 8 mil? Você consegue criar um produto que tenha 80 mil de valor? Vamos dizer, para você vender por 8 mil, porque senão você pode ficar batendo cabeça aí e não chegar a lugar nenhum. Eventualmente você poderia ter produtos mais baratos vendendo numa escala maior e chegar muito longe, né? Esse equilíbrio, essa equação você vai acabar descobrindo ao longo da sua jornada de empreendedor digital. Não tem uma fórmula mágica, mas tem algumas situações que te privilegiam. Se você, por exemplo, já tem uma audiência orgânica muito grande, optar por um caminho de vender produtos mais baratos e vender mais produtos pode ser um ótimo caminho. Porque os produtos mais baratos, normalmente, eles dependem menos da sua entrega também. Então você continua produzindo audiência, que vai chegando, a audiência cada vez maior, e vende produtos que têm baixo envolvimento na entrega. Um produto high ticket, ele tem alto envolvimento seu na entrega, né? Mas aqui, dentro de produtos, você pode ter renovações do mesmo produto, né? Então você faz mais vendas de um mesmo produto, então você tem eventualmente um produto só ou poucos produtos, mas você tem renovação acontecendo ali, ou você tem produtos diferentes, né? Uma coleção de produtos. E esse é um caso que, independente do creator, é o que a gente está vendo aqui. Quase sempre, cara. Eu tenho dificuldade de falar sempre. Mas isso é uma das coisas que daria para chegar bem perto de falar sempre. Mas a verdade é que quase sempre você ter mais produtos vai te ajudar a faturar mais. Você vai criar mais oportunidades de vender algo para os seus clientes. Você tem aquela vantagem, obviamente, de já ter adquirido o cliente e poder vender outras coisas para o mesmo cliente e aí reduzir o seu CAC, né? CAC, para quem ficou perdido, é o custo de aquisição do cliente, né? Custo de aquisição do cliente. Quando você faz anúncios, você gasta X reais até vender o primeiro produto, esse é o seu custo de aquisição de cliente para aquele cliente. Uma vez que ele está na sua base e ele comprou o produto A, você pagou aqui para adquirir esse cliente e não se engane, você sempre está pagando para adquirir um cliente, tá? Você pode pagar de formas diferentes, mas você pode pagar. Você paga para quem? Normalmente você paga para quem controla a atenção, especialmente online. Então você está aqui, você tem a solução para as pessoas. E você tem um grupo de pessoas aqui que precisam, que tem os problemas que você resolve, eles precisam da sua solução. Você não chega através dela sem passar por alguém aqui no meio
que é quem direciona a atenção das pessoas no mundo digital. Quem que está aqui no meio? Você tem a Meta, você tem o Google, você tem a ByteDance, né, do TikTok, e por aí vai. Ah, mas eu tenho uma audiência muito grande, então eu tenho tráfego gratuito, eu consigo cliente de graça. Não, é o seguinte, deixa eu te falar. Esses caras aqui, você sempre vai pagar para eles, tá? Você pode pagar para eles de duas formas. Ou você paga para eles com dinheiro, que é você vai lá, anuncia, paga os ads lá e você paga com dinheiro, ou você paga para eles com trabalho. Você trabalha para eles como? Produzindo conteúdo na plataforma deles. Faça as contas de quanto é a sua hora, quanto você está trabalhando para produzir esses conteúdos, você vai saber quanto que você está pagando em trabalho para a Meta, para o Google e para o TikTok. Então você sempre está pagando, cara, para esses caras aqui. Não se engane, tá? Você paga para eles, seja parte em dinheiro, parte em trabalho, ou para quem não tem uma audiência, que é só em dinheiro, enfim, coisa do tipo. E eles te permitem apresentar a sua solução para quem tem o seu problema, né? E isso aqui gera um custo X, que é o seu CAC, que é o seu custo de aquisição de cliente. Então você pagou aqui, você adquiriu o cliente A por 2 cifrões, né? 2 cifrões aqui. A partir daqui, você pode criar uma jornada com o seu cliente A, onde ele vai passar por diferentes problemas, ele vai conseguir uma solução com você, depois ele vai descobrir um outro problema e você pode ir vendendo outros produtos para esse mesmo cliente, uma vez que ele já está dentro da sua base de clientes. E aí sim, nessas futuras vendas, você quase não tem CAC. Vamos falar quase, porque às vezes você vai ter que gastar um pouco de dinheiro ainda com remarketing, com coisa do tipo, para fazer essa venda, mas a maior parte do seu CAC já foi. E você só consegue se beneficiar disso, desse CAC reduzido, se você tem múltiplos produtos para vender para o mesmo cliente. Então, isso aqui é um efeito econômico do seu negócio que, se você não tiver múltiplos produtos, você perde, pessoal. Por isso que eu faço muita questão de você sempre pensar num negócio digital, desde a largada, já pensando em pelo menos 2 ou 3 produtos, por mais que você comece com um produto. Você pode começar com um produto, provavelmente ele vai ter que ser um produto um pouco mais caro, algo entre 400 e R$1.000, porque senão vai ser muito difícil você empatar isso aqui. Tem como você fazer muito dinheiro com low ticket? R$60, 100, até 200? Cara, tem. Mas vai depender muito de qual é o nicho que você tá, qual que é a oferta, se você tem audiência ou não, qual é o preço do tráfego no seu nicho. É bem mais... É uma ciência mais difícil de operar, eu diria. É uma ciência mais difícil de operar. E aqui, obviamente, eu estou falando do caso de você ter um produto. Se você for ter um produto, é muito difícil você operar só com low ticket. Tem gente que consegue? Tem muita gente que consegue. É mais fácil? Não acho que é mais fácil. Você precisa de muito mais técnica, vamos dizer assim. O que não significa que low ticket é ruim, óbvio, porque quando você começa a enxergar o ecossistema e você está falando onde você já tem 3 produtos, onde você já tem 4 produtos, eventualmente 6 produtos, cara, aí começa a caber muito produtos low ticket, produtos que a gente chama de mid ticket, produtos de high ticket, né? Estou aqui falando de 4.000 mais, alguma coisa assim, até 20, por aí vai. Então começa a fazer muito sentido você ir para olhar o ecossistema inteiro e ir colocando preços diferentes e pontos de entrada no seu ecossistema diferente. Mas a mensagem aqui é essa. Comece com um produto, mas não pare nele. Então vamos voltar aqui. Como eu falei, inclusive em outro vídeo eu trouxe esse número também, que eu gosto muito dele. Mais produtos te gera mais recompras, mais oportunidades de compra, então as pessoas compram outras vezes de você. E o resultado é esse. 60% é a diferença de faturamento médio entre empreendedores que têm mais de 5 produtos versus quem tem menos. E 280% é a diferença de faturamento médio entre empreendedores que têm mais de 10 produtos versus menos de 5. E mais de 1/3 dos compradores na Hotmart adquirem mais de um produto, pessoal. Então, assim, não é que isso é estranho, né? Por isso que eu sempre reforço. Pessoal, pense em um ecossistema com mais de um produto, porque tem oportunidade para isso. O seu cliente quer comprar de novo de você. É mais simples dar certo com um produto acima de 1.000, isso é o que os dados mostram, né? Então 53% do faturamento dos Black Accounts vem de produtos com preço acima de 1.000. Mais uma vez, não significa que não dá para faturar muito com low tickets, dá. Inclusive, nos últimos anos, o low tickets tem se tornado cada vez mais importante no ecossistema como um todo. O lançamento pago ele é muito baseado em cima de um low ticket, né? Quando você vai fazer uma estrutura de lançamento pago, ou seja, a pessoa paga
um valor pequeno para participar de um evento online onde ela vai aprender bastante coisa e no final daquele evento você vende um produto mais caro, né? Isso é o resumo mais simples possível de um lançamento pago, né? Então ele tem muito seu lugar, mas é mais simples, pelo que a gente vê nos números, é mais simples você escalar para faturamento acima de 1 milhão se você tem pelo menos um produto aí acima de R$ 1.000. E entre Black Accounts, né, ou seja, empreendedores ali, creators que estão na Hotmart já superaram o faturamento de R$ 1 milhão. Os produtos de ticket maior, entre eles, são ainda maiores, né? Fica na média de R$ 3.000. E quem vende, mas ainda não chegou a Black, o produto de maior valor fica ali por volta de R$ 1.400. Significa que amanhã você tem que mudar o preço do seu produto para R$ 3.000? Não significa isso. Aqui tudo isso é o ponto que eu estou tentando fazer, é mais fácil você chegar mais longe se você tiver um ou mais produtos de ticket mais alto. Não significa que você não deveria ter um produto de ticket menor. Na coleção de produtos, cabe bastante um produto de ticket menor para atrair clientes e adquirir clientes baratos, né? Vamos lá, formar uma base de clientes maior também. Então vamos lá. Estou dando aqui então um overview sobre produtos, né? Então preço de produto, tipo, formato de produto, objetivo de produto, vocês irem formando essa ideia e imaginando, cara, quais tipos de produto, qual produto eu vou criar para mim. Meu objetivo é esse, colocar algumas opções na mesa para que você decida o que é melhor no seu contexto aí, na sua perspectiva, no seu nicho de mercado, dentro da expertise que você domina, tá bom? Olha só que interessante isso aqui. 53% das pessoas que compram um produto tinham como objetivo desenvolver uma habilidade relacionada à profissão ou ao aumento de renda. Ou seja, é gente que está buscando melhorar na carreira, é gente que está querendo aprender uma profissão nova, quer fazer transição de carreira, é gente que tem um negócio e quer fazer aquele negócio crescer. Produtos que ajudam profissionalmente mesmo, né? Crescimento pessoal, 25%, melhorar minha saúde e bem-estar, 11%, e aprender algo novo por hobby, 6%, e tem mais um pouquinho ali. Então, de fato, os produtos que têm a maior saída, vamos dizer assim, eles são produtos que têm a ver com a vida profissional das pessoas. Porém, existe mercado para todo lado. Gente que só quer se desenvolver mais em outras áreas da vida, melhorar a saúde e por aí vai. Ok, então vamos começar aqui a entrar em outros aspectos de como que você pode criar o seu ecossistema de produto. Coisas que você poderia olhar e que te ajudariam. Como que a gente vai pensar esse ecossistema de produto aqui? Primeira coisa é que o menor ecossistema de produto que você pode criar é um ecossistema de um produto. A gente acabou de falar aqui. É o ideal? Não. É uma forma válida de começar? Sim. Começar com um produto é válido. Você só não pode criar a expectativa de que é com um produto que você vai dar certo. Seu negócio vai decolar, que seu negócio vai explodir apenas com um produto. Essa é a expectativa que você não pode criar. Mas continua sendo uma ótima forma de começar com um produto. E aí você vai ter esse gostinho de vender um produto, sentir o que é uma campanha que funciona, uma campanha que não é. Às vezes você não vai ter o ROI mais positivo de todos com um produto só, porque você precisa de uma coleção, um funil, para eventualmente ter os melhores ROIs de todos. Às vezes pode ter também, mas ainda assim, para quem está começando, é melhor que comece com um, para você se acostumar com essa dinâmica. Mas sempre manter essa clareza de que um não é o destino final da sua coleção de produtos. Você vai precisar de mais para chegar mais longe. O segundo menor ecossistema que você pode criar é de uma esteira. O que é uma esteira? Uma esteira é quando você tem pelo menos mais de um produto que conversa entre si. Né? Normalmente eles são sequenciados. Você compra um produto, aprende uma coisa, em seguida você é oferecido uma outra coisa que é complementar àquela primeira. Depois, o tipo de ecossistema sofistica um pouco mais, você pode ter múltiplas esteiras, ou seja, você tem pontos de entrada diferentes no seu ecossistema de produtos. Na própria Hotmart é um exemplo disso. Você pode entrar no nosso ecossistema de produtos criando um produto, você se torna um cliente ali da plataforma. Você pode entrar sem criar um produto, mas se afiliando a um produto, ou seja, é uma segunda forma de você entrar no nosso ecossistema. Você pode contratar um dos nossos SaaS, pode contratar um Pages, pode contratar um Inotas, pode contratar um Send ou qualquer coisa do tipo. Você pode comprar um evento nosso, ou seja, tem múltiplos pontos de entrada de diferentes preços. Por exemplo, para você se tornar um afiliado, você nem paga nada. Né? Você faz um cadastro gratuito, você afilia um produto, já pode começar a usar a nossa plataforma para gerar suas vendas. Né? Agora, dito isso, todo o ecossistema de produtos que você cria é sobre jornadas que os seus clientes vão seguir dentro da sua estrutura de negócio. São caminhos por onde seu cliente entra, conhece você, faz o primeiro negócio com você, compra o primeiro produto
e a partir dali você vai oferecendo outros caminhos de outros produtos para ele continuar se desenvolvendo ali, continuar resolvendo os problemas que ele tem e ao mesmo tempo desfrutando de toda a coleção de soluções que você está ali para oferecer para ele, né? Quando você pensa produto em forma de jornada, fica mais fácil você saber qual é o próximo produto que faz sentido para o seu cliente. Qual é a jornada que essa pessoa está seguindo na vida dela? O que ela tem que aprender para chegar onde ela quer? Essa jornada entre ela aprender e ela chegar onde ela quer tem vários pontos de parada, vários checkpoints, onde você pode oferecer mais soluções para ela chegar mais rápido ou chegar melhor, de uma maneira mais eficiente e por aí vai. Possíveis complementaridades dos produtos, né? Como que você faz um produto ser complementar ao outro dentro do seu ecossistema de produto? Bom, tem algumas formas. Primeiro pode ter preço complementar, né? Que é a típica esteira. Você tem o low ticket, você tem o back-end ou mid ticket ali, ou core product também, depende de qual metodologia que você está usando. Mas eu chamo muito de produto de entrada, produto principal e produto de alto valor. Então os preços eles são complementares, porque eu entro numa jornada onde eu vou aprender, por exemplo, uma habilidade profissional, eu tiro o valor daquilo, eu uso aquela minha habilidade que eu aprendi com você para melhorar minha condição profissional e eu, com isso eu reinvisto num próximo produto que ele acaba tendo um valor maior e por aí vai. Nichos complementares, então de repente você começa com um produto sobre amamentação e aí depois você pode oferecer um sobre rotina do sono, que são problemas complementares do mesmo persona, né? São problemas diferentes do mesmo persona. Nutrição e exercício físico é complementar, Excel e Power BI é complementar. Modelo de vendas complementares, ou seja, você pluga lançamento com perpétuo, com assinatura. Formatos complementares, então curso, com mentoria, com tutores de inteligência artificial, com eventos. Você pode oferecer eventualmente soluções com os mesmos conteúdos, o mesmo objetivo educacional ali, falando de um curso, por exemplo, só que em outros formatos, um formato de mentoria. Ah, você não quer aprender com curso online? Vem para a mentoria então, você aprende presencial aqui, por exemplo. Um conteúdo similar pode ser, independente de como você estrutura, porém eu estou te entregando ele de uma forma que vai ser melhor para você, de acordo com a sua própria preferência, né? E por aí vai. Aqui a gente tem os formatos mais comuns de produtos na Hotmart, né? E-book, mini curso. O que é um mini curso? É um curso de 2 horas, até 4 horas dá para falar que é um mini curso. Curso online, e é o curso online? 8 horas, 16 horas, tem curso online que tem 500 horas, mas algo entre 8 e 16 horas, até menos hoje em dia. Mentorias podem ser entregues online, podem ser entregues em grupo, individual, vai depender. Normalmente as mentorias individuais custam bem mais caro. Consultoria, assessoria, uma coisa que você pode comercializar através da Hotmart. Comunidades, agentes de IA. Você pode construir o agente dentro da Hotmart e vender aquilo no mundo inteiro. Você treina o agente lá dentro. Inclusive, o agente pode ser treinado até no material do seu curso. Com 2 cliques, ele aprende tudo que você tem lá. Eventos online, eventos presenciais, certificações, softwares e apps que têm se tornado cada vez mais comum e vão se tornar cada vez mais comuns. A Hotmart tem um case muito legal de software que cresceu dentro da empresa e depois fez IPO, foi para a Bolsa de Valores. Eu acredito que boa parte dos infoprodutos eles vão ter cada vez mais um componente de software importante associado, na medida que software se torna mais barato e mais fácil de ser criado, né? Livros e produtos físicos aqui também, enfim, esses são os produtos mais comuns, né? E aí, o tipo de produto muda a relação com a entrega. E hoje a gente tem algumas formas de entregar produtos. Produtos de conhecimento, produtos de informação. Você tem a forma curso, que é eu te ensino a fazer alguma coisa. Você tem a forma de mentoria, por exemplo. Você vai entregar o conhecimento e o acompanhamento, né? No primeiro você entrega só o conhecimento. Você tem um tipo de produto onde você facilita a pessoa a fazer algo que ela quer. Então é um instrumento, é uma ferramenta que você entrega. E você tem o tipo de produto que é você faz pela pessoa o que ela quer, que é um serviço, você entrega pronto o que ela quer, que inclusive tende a se tornar cada vez mais comuns entregar serviço através de software, né? A gente está mudando um pouco isso, né? Até aqui a gente tinha o SaaS, que era o Software as a Service, software como serviço, e agora a gente tem o SaaS também, só que é o Service as a Software. As IAs permitiram isso, né? Aqui eu te entrego um software, uma ferramenta, e você usa a ferramenta para executar o serviço e ter o que você quer. E aqui eu te entrego o serviço pronto através de uma ferramenta. Então, você quer produzir conteúdo para o Instagram, peças de conteúdo para o Instagram, imagens para o feed, para o Stories, Reels, etc. Agora eu posso te entregar essas peças prontas através de um software.
e não te entregar um software para nesse software você sair montando essas peças, né, como um Photoshop da vida ou qualquer coisa do tipo. A gente tem essas duas possibilidades hoje e essa possibilidade aqui é a mais recente por causa das inteligências artificiais e pode ter certeza que vai vir muita coisa daqui. Muita coisa daqui. Vamos voltar aqui. E, obviamente, cada formato de produto e formato de entrega vai ter ali a sua faixa de preço que é mais comum e que está na cabeça das pessoas ancorada já. O que são essas faixas de preço, pessoal? Isso aqui sempre me perguntam, é impressionante. Mas vamos lá. Cara, e-book, super comum. Vim aqui de 0 a 49, até um pouco mais aqui, 97, ainda bem comum para e-book, né? Livro físico, vai ali de 49 até 200 reais mais ou menos, mini curso vai até uns 200 reais, o curso vai até R$ 1.000. Mentoria, é muito raro achar mentoria abaixo de R$ 1.000, mas vai aí para cima de R$ 10.000 tranquilamente, mentoria de 18 mil, 20 mil, 25 mil, super comum. Mas sim, tem mentorias em vários nichos que são mentorias em grupo, onde você vai pagar R$ 3.000, 4.000, coisa nessa linha também. Consultoria costuma ser um pouco mais caro, né? Aí, enfim, o céu é o limite, né, pessoal? Por isso que eu parei em R$ 10.000 ali, mais ou menos, 9.999. Mas consultoria pode ir de 5 mil a 300 mil reais. Assessoria, 5 mil reais por ano, 10 mil reais por ano, para você ser assessorado a fazer alguma coisa em conjunto com o seu cliente. Comunidade, então comunidade muito comum, comunidade de R$ 1.000 por ano, R$ 2.000 por ano, mais ou menos nessa faixa que fica. Evento online muito associado a lançamento pago, então você vai ter evento online ali de R$ 67, volta um pouquinho para cá, né? Evento presencial, que aí sim costuma ser um pouco mais caro, obviamente os custos são maiores também, mas oferece uma experiência diferente. E ferramentas de software que aí podem variar bastante também, mas mais ou menos essas são as faixas de preço aí que o mercado pratica e que não é estranho para o mercado hoje, tá? Tipos de benefício, pessoal, isso aqui é interessante. Quando você oferece um produto, um serviço para alguém, você está, na verdade, de alguma maneira oferecendo algum benefício. E aqui eu trouxe alguns dos benefícios mais comuns. Muitas vezes as pessoas têm esses benefícios nos seus próprios produtos, mas elas sequer reconhecem que tem, não enxergam. E aí não usam isso como um argumento de venda, não explicam isso para o cliente e nem precificam corretamente o produto porque elas não estão ali ancoradas nesses benefícios que o próprio produto pode ter. Por exemplo, se o seu produto oferece uma habilidade, o benefício é você irá aprender uma habilidade, você irá construir em você mesmo uma capacidade nova. Você pode cobrar um valor X por ele. Porém, se por algum motivo, além dessa habilidade, o seu produto consegue oferecer o benefício do status junto, o benefício do status aqui, ó, porque às vezes você tem uma certificação que é super apreciada no mercado, então você ensina, mas você também oferece uma marca, aquela pessoa vai estar associada a uma marca importante, cara, você pode cobrar mais caro. Então enxergar os benefícios vai te permitir precificar melhor também e aumentar, inclusive, a sua argumentação na hora de explicar para o cliente por que ele deve comprar de você. Outro benefício que seu produto pode ter é velocidade. Você entrega velocidade para o seu cliente. Ferramenta, normalmente, tem isso. Agora, os serviços de software, né? Service as a software entregam muita velocidade também. Ou você pode entregar, por exemplo, certeza. Então, por exemplo, dá até para fazer uma analogia aqui, ó. Eu diria que o Service as a Software, ele está aqui, vamos colocar o Software as a Service também. E vamos colocar só o Service. E aqui vamos falar que a gente está contratando alguém para produzir peça para o nosso Instagram, ok? Post para o Instagram. Quando eu contrato um Software as a Service para fazer isso, eu ganho velocidade para fazer essas peças para o Instagram. Eu tenho um software que me ajuda a produzir esses conteúdos mais rápido, porque eu posso entrar lá num Canva da vida e vou pegar coisas prontas e vou ter uma ferramenta de edição legal. Então é um software as a service, vai me dar velocidade, com certeza. Quando eu contrato um service as a software, ele muitas vezes vai me dar mais velocidade. Vou mudar aqui, ó. Vou botar aqui um Vzinho de velocidade. Muitas vezes ele vai me dar mais velocidade. Vou botar 2 Vzinhos aqui, ou até 3, vai. Vou botar 3 Vzinhos. Porém, ele vai me dar menos um dos itens que está ali na lista aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem. Que é a certeza. Ele me dá menos certeza. Tá vendo aqui? Por que ele me dá menos certeza, JP? Porque
Não ficou horrível essa seta, hein? Porque a gente sabe muito bem que o Service as a Software hoje, inteligência artificial, ainda tem muita variação de qualidade, tem muita variação de precisão, então ele me dá menos certeza. Então aqui, por exemplo, um outro benefício eu tenho aqui, ó, mais certeza, esse aqui não tem a certeza. E tem o serviço. O que é o serviço? É o contratar alguém que vai me entregar isso pronto. E eventualmente eu não vou ter velocidade que a pessoa vai fazer ali, eu não sei se ela vai gastar mais tempo ou menos tempo para fazer isso, vai depender da agenda, vai depender do backlog, vai depender de qual ferramenta ela vai usar. Mas uma coisa que eu quero quando eu contrato um serviço, pode ter certeza que eu quero ter muita certeza. Então vou botar 2 Czinhos aqui, até 3, vai, de certeza. Então quando você começa a enxergar por essa ótica, você começa a ajustar o seu preço, né? Cobrar o que realmente o seu produto vale e saber explicar o seu produto da forma que ele vale. Vamos voltar aqui, ó. Então, habilidade é um benefício, velocidade é um benefício, segurança é um benefício. Às vezes você vai pagar mais caro, porém você vai ter mais segurança. A Hotmart não é a plataforma mais barata do mercado, mas definitivamente é a mais segura. 1000 regulações, um time de cibersegurança absurdamente qualificado. Somos regulados por tudo quanto é instituição que você puder imaginar no Brasil. Temos uma marca muito confiável. Enfim, essas coisas também têm a ver com o tipo de benefício que você oferece no seu produto. Proximidade, aí eu estou falando aqui de mentoria, por exemplo, consultoria. Então é um tipo de benefício que o seu produto pode incorporar. Autoridade, status, né? Como eu falei, tem uma certificação que gera status, ou você tem um grupo que o produto é um grupo onde a pessoa está naquele grupo, ela tem um status diferenciado. Tem muitos clubes assim, né, exclusivos. Em alguma medida, Mastermind tem um pouco disso também. Companhia é um benefício também. Às vezes ela não quer fazer algo sozinha, né? Ela quer estar em um grupo, ela quer estar em um conjunto de uma comunidade, né, podemos dizer. Conveniência, tem várias coisas no mesmo lugar, então não precisa sair pegando coisa por toda parte. A Hotmart tem uma boa pegada de conveniência também, tem muitas ferramentas únicas no mesmo lugar. Certeza que eu já falei, ou organização. Então tudo isso pesa mais ou menos e você ter consciência disso vai empilhando ali, informando o que é o seu produto, o que é o seu preço. E olhando para isso aqui, você pode ter produtos muito similares no ponto de vista do conteúdo, mas que entrega benefícios diferentes com o mesmo conteúdo. Então um curso online ele pode entregar uma habilidade, mas uma mentoria ela pode te entregar habilidade junto com proximidade. Essas coisas vão somando, né? Quando você pensa o produto dessa forma, isso facilita você a construir ofertas melhores também. Posições do funil. Produto de entrada, produto principal, produto de alto valor e produto de incremento, que eu estou chamando aqui, tá? Cada um tem seu objetivo, né, gente? Como eu falei, começar um negócio digital achando que você vai criar uma empresa multimilionária só com produtos de entrada é um desafio maior. O melhor é que você tivesse produtos complementares. Use o produto de entrada para formar uma grande base de clientes e depois você vai monetizar essa base de cliente vendendo outras coisas por muito e muito tempo. Para isso, obviamente, você precisa de produtos que renovam, assinatura, renovação anual, ou múltiplos produtos. E o ideal é uma combinação de ambos, claro. O produto principal é o que é o gerador de crescimento de faturamento primário da empresa. Ele que vai ser o motor de crescimento da empresa. O produto de alto valor, ele vem para otimizar o máximo do seu lucro. Em alguns casos, ele acaba se tornando o principal motor de crescimento da empresa também, tá? Ele vem para otimizar seu lucro, de novo. Produto de alto valor, normalmente você vai vender para quem já te conhece, para quem já comprou de você, para quem já confia em você. Porque uma coisa é eu arriscar comprar de você, passar o meu cartão, eu paguei R$100 no produto, a outra coisa é eu pagar 20 mil. Mas se eu entro para o seu ecossistema de produtos pagando R$100 e eu vejo, pô, cara, isso aqui, esse cara realmente me entregou. Esse cara é sério. A empresa dele me atendeu bem, me prestou um bom serviço. O curso dele realmente é muito bom. Esse material, essa apostila é excelente. Você já conquistou a confiança para poder vender produtos de ticket mais alto. E o produto de incremento, ele é um acréscimo de ticket médio, né? Ele sequer funciona muito bem de forma isolada dos outros, né? O produto de entrada, ele ainda funciona isolado ali. Mas o de incremento não, ele está sempre associado, ele é um order bump, ele é um upsell, né? Então você tem essas posições do funil que você deve considerar na hora que você estiver planejando o seu ecossistema de produtos também. Então, pessoal, dito isso, eu quero convidar vocês para conhecer alguns ecossistemas de produtos, algumas coleções de produtos que empreendedores reais fizeram, clientes da Hotmart, né, que me permitiram aqui trazer para vocês como funciona o negócio deles de modo geral, quais produtos eles têm, faixas de preço, que eu acho que é muito legal. Eu trouxe um monte de teoria aqui de como eu enxergo isso aqui para você e, de novo, como eu sempre falo, pessoal, tudo que eu trago aqui é apenas
o meu jeito de enxergar esse mercado, esse negócio. Existem múltiplas formas de fazer isso. Múltiplas formas de criar produto, múltiplas formas de planejar ecossistemas de produto, múltiplas formas de lançar produtos, de vender produtos online. Cara, é uma infinidade de coisas. Eu já vi muita coisa dando certo de tudo quanto é jeito. Eu estou tentando trazer para vocês aqui a minha ótica, a minha perspectiva, e não tem certo e errado. Como eu sempre digo, pegue o que for útil para você e ignore todo o resto. E seja feliz para implementar o que você achar que mais cabe no seu contexto aí, tá bom? Mas eu vou trazer aqui exemplos de pessoas que fizeram ecossistemas distintos. E eu vou trazer vários nichos, vários tamanhos para a gente poder ter essa conversa aqui, combinado? Então vamos voltar aqui. E o primeiro deles é o Confraria do Batera. O Instagram é @confraria do Batera. E ele oferece, obviamente, conteúdo sobre bateria. Deixa aí o Instagram dele aparecendo aí para vocês verem um pouquinho. E olha só, ele tem aqui 29.500 seguidores. Chama Alan, né? Ele começou lá, foi gerente administrativo de restaurante por 10 anos e tocava bateria desde criancinha. Em 2020, começou no digital, obviamente apaixonado por música, né? Como é que ele funciona hoje? Cara, ele tem um mix, um ecossistema de produtos com 19 produtos ativos. Então aí vai entre curso online de bateria, com assinatura, compra única, preço médio R$ 197, e vários e-books, né? Como por exemplo, o Desafio 28 Dias, R$ 27,90. E tem produtos físicos na Hotmart também, tem apostila, tem camiseta, tem chaveiro. A gente tem muito tipo de produto físico que você pode vender na Hotmart, viu, pessoal? Sob demanda, inclusive. Você não precisa gerenciar o estoque, você não precisa se preocupar com a logística de envio, nem nada do tipo. Hotmart tem uma solução de produtos físicos e a cada dia a gente está evoluindo ela mais. Hoje a gente é muito especializado em livro físico, mas você pode criar e vender diversos outros tipos de produto físico através da Hotmart também. E acompanha aqui, eu vou trazer mais para vocês sobre esse tema ao longo do ano. Acompanha também as redes sociais da Hotmart, porque a gente ainda vai falar mais de outros tipos de formatos de produto físico que a gente quer facilitar para vocês poderem comercializar também, ok? Então vamos voltar. Então ele tem uma série de produtos, e são produtos baratos, né? Tem um produto de entrada ali de 27, tem um produto que é quase um de entrada também, mas já chega ali perto do produto principal, que é o de R$ 200, é uma assinatura e muda um pouco a dinâmica. Mas a estratégia dele é focar no curso online de bateria e com várias recompras, né, várias vendas para os mesmos clientes, o que eles chamam de CAC zero, né, o que eu expliquei um pouco mais cedo. E ele vai aumentando esse ticket médio. Então vende o curso de bateria, mas tem um upsell, tem um order bump, vai adicionando e-books, por exemplo, ou camiseta, apostila, e o ticket médio vai aumentando. Olha o diferencial dele. Ele entendeu que precisava de uma comunidade em torno da marca para aumentar a receita e aproveitar todas as automações da Hotmart, já que ele usa a gente, né? Já que ele fez tudo sozinho. Integrou o produto físico, livro, apostila, aí com a Hotmart através da nossa parceria que a gente tem com a WeClap, e já teve mais de 400 tiragens físicas. Tem 7.000 alunos. 25% de conversão no Order Bump. Order Bump, para quem não sabe, deixa eu vir aqui mostrar para vocês, você que não sabe. Aqui tem o checkout, que é aquela página de pagamento, você passa o cartão aqui e tudo. E você pode, em algum momento aqui, escolher outros produtos que estão disponíveis no checkout para você adicionar no seu carrinho e depois pagar tudo junto. Então, às vezes você sai de R$ 100 aqui para R$ 300, porque você ofereceu mais produto no momento do pagamento e aí isso aumentou seu ticket médio, que é o que o Alan tá falando aqui pra gente. E ele já faturou aí mais de R$ 1 milhão, né? Ele deixou aqui uma citação, né? A pessoa precisa ser inquieta, a Hotmart dá muitas possibilidades, se você tem bom relacionamento com clientes, vai agregar muito no seu faturamento. Pô, um caso super legal, cara, nicho de música, bateria, ultrapassou R$ 1 milhão de faturamento, com quase 7.000 alunos e 29 mil seguidores, gente. Ou seja, 29.500 passou aí de 1 milhão de faturamento. Vamos pro próximo aqui. Muito legal também. Misturas do bem. Então tá aí o Instagram, o @ para quem quiser conhecer de perto. Número de seguidores, 42 mil. Vamos anotar aqui, ó. 42.400 seguidores. Como que eles começaram? Pô, em 2015, a Michelle documentava emagrecimento no Instagram. Engajamento orgânico evidenciou a demanda por cardápios práticos. Olha só, eles têm um business de vender cardápios saudáveis. Em 2020, juntamente com o marido, André, profissionalizaram o negócio com tráfego pago. Antes disso, eles nem faziam mídia paga, hein? Era só orgânico. Tem 48 produtos ativos. Curso online entregando PDF mensalmente. É muito curioso o modelo deles, né? Porque eles têm um curso, mas que na prática eles disponibilizam um PDF mensal nesse curso, né? Que vem ali o material didático e, enfim, vem o cardápio ali com tudo que
a pessoa precisa saber para conseguir cozinhar as misturas do bem, né? Vamos dizer assim. E-books no Order Bump, né? De 27 a 37 reais. Tem cardápio físico também lá, através da Hotmart, tudo automatizado. E mais de 30 produtos ativos na esteira, pessoal. Então, assim, no caso tem 48 ali, né? Então é muito produto e produtos baratos, né? Então, de novo, se fosse um produto só, seria muito difícil escalar esse negócio. Mas como tem 48 produtos baratos e na maior parte do tempo tem mais de 30 ativos, você consegue fazer o upsell do outro, fazer o order bump do outro, isso aumenta o ticket médio, por aí vai. Estratégia macro, vamos ver o que está falando aqui. Foca em tráfego pago para produtos principais e utilizam diversas estratégias de recompra, como order bump, funil de vendas, oferta via WhatsApp para produto físico, com frete zero e e-mail marketing com promoções periódicas. Diferencial. Descobriram que o público-alvo não buscava curso longo e tradicional, e sim praticidade. Quer dizer, o público deles não quer ficar assistindo o chefe cozinhando. Ele quer o cardápio de cara. E usa a estrutura de curso online, Hotmart Club, para automatizar e simplificar a entrega de PDF. Quer dizer, ele automatiza no Club, ele configura para ir a cada mês soltando uma lição nova, que vai ter o material todo anexado ali. Foi bem inteligente, inclusive, de usar dessa forma. Acho que é a primeira vez que eu vejo assim. E é isso. Número de destaque, 20 mil transações feitas assim. 38% de taxa de recompra. Caramba, uma taxa bem alta. E 40% de conversão no order bump. Cara, não. Eu acho que eu tenho... Ó, deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tenho esse Stream Deck aqui cara, sei nem sei quantos anos. Aí quando eu comecei a fazer vídeo, eu falei, vou botar o Stream Deck aqui, vou botar esses barulhinhos, só que eu nunca lembro de apertar essa parada. Então agora eu vi aqui. 30, 40% de conversão no order bump, vai ter barulhinho. Muito bem. Vale o dinheiro pior. O mercado é muito maior do que pensamos, o André disse aqui, né? Sua mensagem pode ser específica e muito relevante para um grupo de pessoas. Cara, muito legal, muito diferente esse case aqui. Parabéns aí para a Michelle e para o André, né? E obrigado por compartilhar com a turma. Aqui temos um caso do nicho de concurso público. 48 mil seguidores. Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou provando para vocês aqui, né? Não precisa de muito seguidor para fazer um bom faturamento em Creator Economy. Só precisa estar no modelo de negócio certo. E é a parte que eu mais gosto também, né? De pensar modelo de negócio. E eu acho bem legal estudar os modelos que os nossos clientes criam, cara, porque tem muita gente inteligente, cara, no nosso mercado. É impressionante. E a forma como eles conectam as peças muitas vezes são surpreendentes, cara. Assim, a gente cria uma plataforma e a gente descobre como o pessoal vai usar depois, né? Mas vamos lá. 9 anos o Marcos passou no concurso para a Guarda Municipal e decidiu abrir um canal no YouTube com dicas de concurso público. Descobriu a Hotmart como afiliado, olha só. Ponto de entrada do ecossistema do Hotmart lá atrás como afiliado. E então virou produtor focando especificamente em concursos da Guarda Municipal por cidade. Então ele vende produto de concurso somente para a Guarda Municipal. Só que ele vende de várias cidades. 70 produtos ativos. Topo de funil dele é preparatório específico. GCM São Paulo, GCM Paulínia. Ele tem um back-end que é o Clube GCM, que é pós-prova, né? Quer dizer, estou entendendo aqui que quem não passou na prova entra para o clube para continuar estudando. Tem o High Ticket, que é uma mentoria. Ó, o primeiro que apareceu aqui com o High Ticket. High Ticket normalmente tem acompanhamento, né? Então, olha lá, acompanhamento de aprovados na primeira etapa até os próximos passos. Tem agentes de IA, que também você pode criar dentro da Hotmart. Você pode fazer corretor de redação, cronograma, tudo isso dá para você criar dentro da Hotmart com o seu agente de IA, tá? Você treina ele lá mesmo e associa ele a seus produtos ou vende separado para o mundo inteiro. Apostila física também. Então ele está usando, o Marcos aqui está usando bastante da plataforma, né? Vários tipos de produto que ele está usando aqui. Estratégia macro. Vende um produto em formato de curso online para um preparatório específico, válido até a data da prova, depois oferece uma assinatura anual para um clube, com todos os preparatórios. Oferta mentoria para alunos aprovados, inclui order bump de produtos físicos e agentes de IA ao longo da jornada. Cara, muito bom. Nichou, e dentro desse nicho ele ocupou o nicho inteiro, né? Guarda Municipal foi lá e ocupou o nicho inteiro. Muito interessante. Que é um excelente jeito de começar também, né, pessoal? Diferencial dele, acompanha o aluno ao longo da jornada, desde a primeira até as demais tentativas e posse do concurso. Usou o agente de IA da Hotmart para obter escala, criou agentes treinados nos critérios específicos de redação de cada banca. Cara, é muito legal, bicho, inteligência artificial. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre IA aqui para esse canal, trazer um pouco da minha perspectiva, do que eu estou vendo de IA.
que eu vejo de oportunidade, o que eu vejo de mudança impactante, eventualmente ameaça. Mas, cara, dá pra fazer muita coisa legal. Os produtos digitais, de modo geral, eles estão cada vez mais poderosos, cada vez mais capazes de entregar valor para o cliente, né? Então, é isso que a gente está percebendo. Parece aqui que o Marcos está aproveitando muito bem isso, né? Número de destaque. Hotmart Black, a taxa de recompra de 14,5%, conversão de order bump de 17,5%. São bons números, tá? E ele cita que não conseguiria competir com grandes plataformas, mas elas não dão atenção para municipais pequenos e eu peguei essa fatia. Cara, é isso. O cara se tornou o líder do nicho dele, ele nichou até se tornar o líder, ocupou o nicho inteiro. Agora ele tem um porto seguro ali para poder expandir para onde ele quiser. Muito bom. E aqui a gente tem o José Andrade, da Ava Brasil Educação. Cara, eu tenho até que fazer um parênteses, porque eu adoro conversar com o Zé Andrade. Adoro. A gente participa de alguns eventos juntos, então a gente acaba esbarrando algumas vezes por ano. E sempre que eu tenho oportunidade, eu quero sentar na mesa dele. Eu acho que no mercado é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e construiu uma coisa incrível, né, cara? E assim, foi muito legal ele ter deixado a gente trazer parte, ele ter aberto isso aqui para nossa equipe, né? E ter permitido a gente trazer como mais ou menos funciona a estrutura dele aqui hoje. Então vamos falar aqui da Ava. Começou com o Zé Andrade, que atuou como juiz de direito por mais de 21 anos, e ele dava aula offline, né? Em 2016 e 2017 identificou que os advogados tinham medo de audiência, quer dizer, o cara sai da faculdade, passa na OAB, mas tem medo de atuar ali, né, de defender ali numa audiência. Então ele criou o produto Expert em Audiências, como a primeira solução digital, foi o primeiro produto dele. Ele até cita aqui, né, como todo começo eu comecei resolvendo uma única dor. É isso, começar com um produto e depois expandindo. Hoje ele tem 97 produtos ativos. Tem vários experts que trabalham com ele. A empresa dele ficou muito grande, né, pessoal? Um cara que está no Galaxy hoje, tem um dos maiores aí, que trabalham através da plataforma também. Então ele tem cursos online para diferentes necessidades da persona, evento presencial, mentoria individual, preço médio de 24 mil, mastermind, preço médio de 50 mil, livro físico, que vai ficar na casa de 150, certificação, pós-graduação, e realmente criou um ecossistema muito completo e muito grande, começando com um produto. Diferencial, ecossistema educacional com escadas completas por problema. Para cada dor do advogado, ele criou o front-end, o back-end, a mentoria e o mastermind. Cara, é isso. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Vou voltar. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele fez um funil desse para cada dor. Vários pontos de entrada, várias jornadas. Lembra o que eu falei? Você identifica as jornadas e vai criando produto nos principais pontos de evolução daquela jornada. Vamos voltar aqui. Número de destaque. Bom, ele tem uma taxa de recompra de 15% e ele está lá no topo, né? É um cara aí de múltiplos 8 dígitos. E ele traz aqui uma fala interessante, né? Com exceção de informação, pessoas compram por conexão com o professor. Compram seus valores, compram a forma de ensinar. Não é só informação. E eu concordo, acredito muito nisso aqui também. E ele já tem bem mais seguidores, né? Já tem 730 mil, então é um cara grande. Mas você vê que dá para construir grandes negócios começando bem pequeno. Não só em número de produtos, mas em número de seguidores também. Então, muito legal. A gente deu aqui uma olhada em alguns ecossistemas de produtos de clientes reais. E obrigado, pessoal, que liberou para a gente poder falar dos seus negócios aqui. Dito isso, pessoal, vamos passar aqui para uma outra parte onde eu quero falar de níveis de sofisticação do ecossistema. Na minha forma de ler, na minha forma de enxergar isso aqui, existem 4 níveis de sofisticação de ecossistema de produto no nosso mercado. Uma é um ecossistema de um professor, o outro de um formador, o outro de um certificador e, por último, de um originador. Eu quero falar mais disso aqui, mas em cima de um exemplo real que a gente vai começar a explorar aqui agora, tá bom? Vamos fazer o seguinte. O nicho que a gente vai planejar um ecossistema do zero é o nicho de cuidadores de idosos. Por quê? Porque se você lembrar, lá no meu vídeo que eu fiz sobre estratégia, né, eu usei de exemplo esse nicho de cuidadores de idosos, porque meses atrás eu precisei de um serviço parecido. E, cara, foi bem difícil. Foi bem difícil encontrar profissionais. Eu falei, cara, vou dar uma olhada nisso aqui. Acho que pode ser legal exercitar um ecossistema de produto nesse nicho. E aí, para a gente começar esse exercício de planejar um ecossistema de produto, eu dividi aqui alguns pontos que eu acho importante quando você está começando a elaborar isso, né? Então, e são pontos relacionados ao mercado. Então, a primeira coisa que você tem que definir são pontos que são muito importantes aqui na hora de você planejar o seu ecossistema, né? E que tem a ver com o mercado que você vai atuar. Então, primeira
coisa que eu posso te dizer aqui é para você observar o nicho. E que se for um nicho onde você tem domínio do problema, você conhece os problemas que existem no nicho que podem ser resolvidos, e mais, você tem um interesse genuíno naquele nicho, cara, se você combinar domínio de problema e interesse genuíno, sua vida vai facilitar 1000 vezes se você construir seu negócio digital. Se você for só pela oportunidade, é possível criar um negócio também. Talvez seja um pouco mais sofrido para você, porque você está indo mais pela oportunidade, você viu uma brecha de mercado, pode ser, mas se você não estiver muito empolgado, vai ser difícil construir um negócio de longo prazo, né? E às vezes você enxerga a oportunidade e você se empolga ao longo do caminho também. Mas aqui no nicho, eu diria para você observar se você tem domínio do problema, interesse genuíno, porque pode te ajudar muito, né? Muitas vezes a pessoa fala, qual nicho que vende mais? E, cara, esse é um jeito que normalmente termina em falha, se esse é o critério para a pessoa começar um negócio digital. Eu acho que quando você olha domínio de problema que você tem, você entende de um determinado nicho de problema e interesse, você chega mais longe mais fácil. Outra coisa, persona. Então, persona tem a ver com o seu propósito, você vai ter mais facilidade de construir esse negócio. A persona, a pessoa para quem você vai vender, a pessoa que você irá ajudar, ela é em alguma medida o seu eu do passado? Ou seja, no final, a persona para quem você vende, ela se espelha em você para ser mais como você, para chegar mais onde você está hoje? Ou seja, ela é de alguma forma quem você era antes? Se você tiver essa relação, vai ser mais fácil para você construir esse negócio, transmitir credibilidade, criar identificação e por aí vai. E a outra coisa que pode te facilitar mais é se o seu persona tem um poder aquisitivo mais alto, né? Porque vender para um persona com baixíssimo poder aquisitivo é muito difícil. Você vai ter que vender em grande escala, produtos muito baratos, e aí nem sempre isso é possível se você não tem audiência orgânica e tudo mais. Então tem que ter um poder aquisitivo de mediano para cima ali. Depois, tamanho de mercado, né? Que é uma das variáveis mais importantes para dizer até onde você consegue chegar com o seu negócio. Você tem um mercado muito grande, você vai conseguir eventualmente ter espaço para construir uma empresa maior. Ou você tem um mercado que talvez não seja tão grande, mas está em taxa de crescimento alta, você vai conseguir expandir junto com esse mercado, né? Então observar isso é bom. E por último, já falei muito de jornada, né? Você, dentro desse nicho, dessa persona, desse mercado, você enxergar quais são as jornadas dessas personas que elas podem seguir e você vai construir produtos nessa jornada para que ela se beneficie disso, né? Quais são os desejos que essas pessoas têm, quais são as dores que essas pessoas têm e como que é a jornada para essas pessoas conquistarem esses desejos ou resolverem essas dores. E é nesses pontos da jornada que você vai criar os seus produtos. Então, pensa um pouco sobre isso aqui quando você estiver pensando no seu ecossistema de produto, tá? E aí, a gente vai passar então, vou voltar um slide aqui. A ideia era exercitar junto com vocês, planejar um ecossistema para cuidadores de idosos. E para isso, a coisa que eu sempre falo é olhar o mercado. Como eu estou falando aqui, mercado é importante, né? Tamanho de mercado é importante, conhecer o persona é importante e tudo mais. O que eu costumo fazer para isso? Hoje eu faço muito uma pesquisa, uma combinação de internet com inteligência artificial, busca profunda, análise de dados, etc. e chego em algum lugar. Você pode simplificar muito, hoje as buscas profundas de IA, elas já te retornam resultados maravilhosos. Eu fiz a gente vai passar um pouco aqui para a gente ter um embasamento para fazer esse exercício, né, do ecossistema de cuidadores de idosos. Mas uma outra coisa que eu fiz também, para conhecer o mercado, eu fiz a busca profunda. Mas uma coisa que eu fiz também foi pedir para 2 colegas de profissão, amigos, compartilhar com a gente como que eles montariam um ecossistema de produtos para esse nicho. Então a gente vai chegar depois e vocês vão saber qual é a opinião do Leandro Ladeira e qual é a opinião da Priscila Zilo sobre como montar um ecossistema de produtos para cuidadores de idosos. E obviamente vocês vão ter a minha opinião também. Vamos dar uma olhada no mercado? Eu vou passar aqui para o Gemini, onde eu tenho uma pesquisa que eu fiz sobre esse nicho, tá? Eu vou passar bem rapidinho, só para a gente pegar alguns dados, vocês saberem. Acho que o primeiro dado interessante que tem aqui é esse dado aqui, ó, de 34 milhões de população idosa, né, 60 mais. Apesar de esse não ser o nosso persona direto, né, o objetivo aqui é criar um ecossistema para cuidadores de idosos, o fato dos cuidadores de idosos terem um mercado muito grande, isso nos ajuda também a fazer argumento de venda, a explicar por que essa profissão, essa carreira é interessante e por aí vai. Então ele fala aqui que o Brasil atravessa uma transição epidemiológica onde doenças infecto-contagiosas cederam lugar a doenças crônico-degenerativas, Alzheimer, Parkinson, sequelas de AVC, diabetes. E essas condições não exigem cura rápida, mas cuidados de longa duração. Então o Brasil está passando por esse momento. Mais uma coisa que favorece a gente, isso tudo pode virar argumento de venda, né?
1 em cada 4 idosos possui algum tipo de deficiência ou limitação funcional significativa, ou seja, de fato, nossos idosos precisam de ajuda, né? A gente tem que formar pessoas para ajudá-los. Todos nós chegaremos lá um dia. Dos 34 milhões, aproximadamente 8 milhões e meio necessitam hoje de algum nível de assistência diária. É muita gente, cara. O SUS e a rede de assistência social não possuem capilaridade para atender essa demanda em domicílio. E por aí vai. Realmente é um cenário que, à medida que a população vai ficando mais velha, né, esse é um mercado que vai ter mais demanda. Então, quem sabe até, com a dica aqui do ecossistema de cuidadores de idosos, alguém não cria esse ecossistema aí para nos ajudar a população. A gente precisa de mais cuidadores de idosos. Esse cenário bifurca a sua demanda em 2 vetores distintos, que não estavam sendo explorados. A profissionalização do cuidado, famílias que, impossibilitadas de cuidar, buscam contratar terceiros, ok? E a capacitação de sobrevivência. O familiar que não pode contratar e precisa cuidar. Ele busca um curso não para obter um emprego, mas para aprender técnicas de manejo. Isso aí, tem 2 públicos-alvos importantes aqui. Análise dos segmentos, do TAM. Categoria 1, trabalhadoras domésticas em transição de carreira. Maior potencial de volume. Este é, estatisticamente, o maior reservatório de potenciais alunos para o seu negócio. Existe um movimento migratório natural e economicamente racional da função de empregada doméstica ou diarista para cuidadora de idosos. É verdade. Análise quantitativa de renda. Então, a renda média anual da doméstica. Salário mínimo regional varia de 1.400 a 1.500. Renda anual média gira em torno de 19 mil e 21 mil reais. Então, é um poder aquisitivo baixo. Renda média anual. Cuidador de idosos, 1.700, podendo chegar ao teto de 2.400. Atualizando estes valores, temos uma renda de 23 a 32, ou seja, poderia sair de 21 para 32, a quase 50% a mais, mais de 50% a mais no ano. A oportunidade de arbitragem. Ao realizar o curso, essa cliente tem potencial vislumbrar um aumento de renda de 4 mil a 11 mil. Esse incremento representa um retorno sobre o investimento altíssimo. Se o seu custo custar, por exemplo, R$500, é isso aí. Familiares cuidadores. Esse cara não quer... Esse aqui é o persona que não quer a profissão. Ele quer só cuidar bem do seu ente querido. Renda média anual varia aqui até 100 mil. Tamanho de mercado 4 milhões. Caramba, o mercado é grande, tá? Estudante de psicologia e serviço social. Renda extra e experiência clínica. Interessante. Plantões de cuidador. Um estudante que faça plantões de fim de semana, 48 horas por mês, como cuidador, pode ganhar cerca de 800 a 1.200 mensais livres. A renda média, ele faz uma tabela consolidada aqui, dimensionamento de mercado. TAM expandido, 7 milhões. Mercado disponível, 5,6 milhões. Projeção de receita. Considerando o ticket médio hipotético de R$297 de mercado. Penetração do mercado de 1%. Essa conta de padaria aqui, não acredito nessa conta não. O Gemini não tá sabendo fazer conta não. Mas o importante é a gente entender o tamanho do mercado, saber se vale a pena, né? Conclusão. A análise de dados confirma que o mercado de formação de cuidadores de idosos no Brasil é um gigante adormecido. Vamos acordar esse gigante. Ok, ele fala um monte de coisa aqui. Aqui tem um resumo, né? Do lado aqui, ó. 7 milhões é o tamanho total do mercado, é o TAM. 4 milhões de estimativa de números familiares que atuam como cuidadores informais. Tem mais umas quebras aqui. Ele diz que a oportunidade financeira de 16 milhões, vendendo um curso de 297. 82 bilhões, o valor estimado que o mercado de cuidados para idosos movimentou no Brasil em 23. Cara, 82 bilhões. Projeção de crescimento de 8% ao ano. Esse é um grande mercado. Existe uma urgência, né? 547% crescimento registrado no número de cuidadores formais. Cara, é um mercado crescente também. Muito bom. Eu acho que isso nos dá uma confiança para querer explorar esse mercado, sim. Tem que fazer esse sanity check aqui para ver se você não está entrando num mercado que é meio sem futuro, né? Aliás, aqui eu acho que o futuro de muita gente passa por esse mercado aqui. Então, beleza, vamos lá para a prancheta, vamos tentar pensar que tipo de produto a gente pode estabelecer aqui nesse mercado. E aí, para isso, eu peguei a opinião do Ladeirinha e da Prisilo. Vamos ouvir a opinião deles aqui, o que eles acham, o que eles fariam, né? Ok, vamos pegar o Ladeira aqui e vamos ouvi-lo. Fala, JP, beleza? Vou te falar aqui o que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero para criar um produto que fatura 1 milhão no nicho de cuidador de idosos, e depois o que eu faria se eu quisesse escalar de 1 para 10 milhões. Boa, vou acelerar aqui. Eu começaria direto com um produto mid-ticket, de aproximadamente R$500. Óbvio que dá para fazer um teste de preço, para subir isso para 600,
ou até R$300. Mas no meu cálculo aqui, 497, é bem possível vender isso e bem provável. Então, o que eu faria? Colocaria um produto perpétuo, não começaria criando conteúdo, página de vendas, vídeo de vendas com uma VSL que mostra a oportunidade, prova que a oportunidade é real, com bastante dados sobre o envelhecimento da população e sobre a necessidade da expansão do prestador de serviço de cuidador de idosos, e mostraria... Ó, esses dados a gente já tem, né? Acabamos de pegar aqui na pesquisa do Gemini. Venderia uma formação para que a pessoa se qualifique para atuar nessa profissão. Eu vi que a maior parte das formações só ensina a profissão. Ensina como cuidar do idoso, higiene pessoal, como dar banho, como lidar com idosos que têm alguma deficiência física ou mental, fala sobre medicações, sobre o trato com a família, mas não necessariamente fala como encontrar clientes, e principalmente clientes dispostos a pagar um valor de diária melhor. E aí eu fiz as contas aqui. Se a pessoa vender 4 cursos por dia, ela já vai chegar muito perto desse primeiro milhão. A minha ideia é que ela tem um CPA próximo de 1/3 do valor do produto. Então, se ela vai vender por R$500, ela tem que vender no máximo aí por um CPA de 120, 130, para ter uma boa margem de lucro. E eu faria 3 picos de venda no ano. Ela vai conseguir aí mais 200 vendas por pico de venda. Se você fechar a conta aí, ela vai fazer 1.400 vendas no ano normal, no perpétuo, e 600 vendas com pico de vendas. 2, 4, 6. Isso vão dar 2.000 vendas de R$500, R$1 milhão. Se eu quisesse levar esse 1 milhão para 10 milhões, o que eu faria? Eu criaria um produto de mentoria de R$15 mil que ensinaria a pessoa a se transformar numa agência. Então, se ele sozinho, atendendo os idosos, ganha R$6 mil, se ele tiver mais 3, 4, 5 profissionais trabalhando junto com ele, ele pode ganhar 10, 12, 15 mil reais. E aí a mensalidade fica muito baixa. Ele vai ganhar 15 mil por mês e vai pagar menos de 1.200 por mês da mentoria. Se eu conseguir 500 mentorados pagando 15 mil, eu passo 7 milhões de reais. E aí, com esse dinheiro dos 7 milhões de reais que eu vou estar fazendo, com uma altíssima margem, que a gente está mais alta, eu consigo escalar o outro produto que está rendendo só 1 milhão para render pelo menos 3 milhões, triplicar a escala, mesmo que eu abra a mão um pouquinho de margem. Aí eu chegaria em 10 milhões. Seria isso que eu faria. O que você acha um bom plano? Eu falei que, no início, eu não começaria criando conteúdo. Eu começaria com frio e tráfego direto. Página de vendas, vídeo de vendas, anúncio de conversão e remarketing. Mas logo que eu começasse a rodar Não começaria com conteúdo. Eu já criaria só tráfego pago. Falando tudo sobre a profissão de cuidador de idosos. Criando vídeos aí de 8 a 12 minutos, tirando as dúvidas e aumentando a consciência. E também me qualificando para estar aí bem ranqueado no YouTube, principalmente. Depois eu postaria aí os cortes no Instagram, TikTok, para conseguir reverberar mais. Uma coisa que eu faria também é um blog e muita criação de conteúdo em texto orgânico para me manter em primeiro colocado toda vez que alguém perguntar sobre cuidador de idosos em cada uma das cidades brasileiras. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sorocaba, ao máximo que eu conseguir. Por quê? Porque se eu tiver o tráfego de quem busca o público final, eu consigo também criar um produto disso, de uma assinatura que traz demanda para esses alunos meus. Então eu posso falar, eu já tenho muita demanda que eu não consigo atender e nem pretendo atender, e eu posso passar essa demanda para quem é assinante de uma área de membros minha específica sobre o produto de cuidador de idosos. Talvez seja uma estratégia que eu faria. Sempre bom você ser dono da audiência de um ecossistema, né? De qualquer ponta da audiência, tanto do público final, quanto de quem vai prestar serviço para o público final. Muito bem. Ladeirinha, então, essa foi a letra dele. Vamos ouvir um pouco do que a Priscila tem a dizer também. Depois eu trago a minha opinião, que depois eu já vi que vai convergir bastante coisa com o que o Ladeira falou, e acredito que a Pri também. Vamos ouvir o dela. Vou botar aqui. Fala, Jota, tudo bem? Conforme a sua solicitação, eu entro em contato aqui para falar um pouquinho sobre ecossistema, que é um dos meus assuntos favoritos, porque é um assunto absolutamente central para qualquer empresário, em qualquer mercado. Sempre foi, se você olha para o mercado tradicional, e sempre vai ser. Só que para quem trabalha com negócios digitais, principalmente no mercado de cursos online, em 2026 esse tema deixa de ser só importante e passa a ser imprescindível. Por quê? Porque a gente não pode encarar mais o cliente que entra meramente como um novo cliente entrando num funil que converte e sai. Hoje a gente precisa olhar para o cliente principalmente como uma pessoa que entra, antes de tudo, num ecossistema de marca. E essa pessoa ela pode fortalecer ou enfraquecer toda a cadeia de valor do negócio. E isso é o que vai determinar se uma empresa vai permanecer no modelo sustentável ou vai ter sprints de faturamento e vai sair do mercado. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque um dos erros mais comuns na construção de ecossistema é achar que ecossistema significa você sair criando curso atrás de curso. Um monte de infoprodutos, né? Aí entra você vai fatiando a jornada do cliente de uma forma simplista, com o ponto de vista de quem quer vender e não com os óculos e as lentes de quem vai comprar. O erro número 1 é você achar que criar ecossistema é empilhar soluções que fazem sentido para você. Porque, na prática, isso vai gerar vários produtos que não conversam entre si, clientes que ficam confusos entre o que eles devem comprar, times comerciais que ficam perdidos na hora de entender o que o cliente precisa e um marketing que não consegue criar uma narrativa clara da diferença de escopo entre as soluções. E isso não é estratégia, né?
O Excel aceita tudo, mas o que reza, realmente define um bom ecossistema é a jornada real do cliente. Então, a pergunta errada quando você vai criar ecossistema é: o que mais eu posso vender com esse ticket? E é o que eu vejo muito por aí. A pergunta certa sempre é: qual é a jornada do meu cliente e o que a pessoa precisa em cada uma dessas etapas, e como que eu posso criar uma diversidade de produtos com tickets diferentes e de escopos de entregas e formatos diferentes, né? O ecossistema não é sobre vender mais coisas para a mesma pessoa apenas, é sobre você continuar sendo relevante para essa pessoa à medida que ela evolui. E aí eu vou explicar o que eu faria no caso dos cuidadores. Então, é uma empresa que vende uma profissão, em alguma medida. Eu vou trazer aqui o início pelo princípio certo, que é embasado no meu áudio anterior. A primeira questão que eu preciso resolver é: qual é a transformação central que eu consigo entregar para as pessoas e para quem ela é, ou seja, qual é o público que eu quero servir. Pensando em jornada do cliente, existe um primeiro momento em que a pessoa ainda nem se enxerga como cuidadora. Então, a gente precisaria pensar em alguns momentos de trazer soluções para essas pessoas. E para esse público, acredito que os primeiros produtos não sejam cursos completos, cursos mais caros, porque isso seria um erro conceitual. A gente precisa levar e vender a oportunidade para o maior número possível de pessoas e reduzir a atração e os pontos de fricção para que as pessoas tenham acesso a essa oportunidade. Então, esse vai ser certamente um tema para ser trabalhado em todas as mídias sociais. E vai ser um tema legal para ser trabalhado em alguns produtos pagos com ticket mais baixo, que são produtos de clareza. Então, guias, mini aulas, materiais simples, tipo e-books que ajudem uma pessoa a responder uma pergunta básica. Será que essa profissão faz sentido para mim? Olha a oportunidade ou as oportunidades dessa profissão. Acho que talvez isso faça sentido, né? Enfim, então procurar quem são essas pessoas, atrair essas pessoas falando não sobre um curso de cuidador de idosos, mas sim trazendo produtos mais pontuais que mostrem o quanto de dinheiro que essa pessoa pode ganhar como cuidador. Então, produtos que vendam a oportunidade, assim como os conteúdos gratuitos, sabe? Mostrando qual que vai ser o futuro dessa pessoa, o quanto que essa profissão traz de segurança, o quanto que ela traz de dignidade, o quanto ela traz de possibilidade real de mudança para a vida dessas pessoas. E aí dá para trabalhar diversos temas com esses materiais, e-books, workshops, guias, que podem ser vendidos bem baratinhos, né? Tipo, falando sobre dinheiro, de mobilidade social. Então, por que algumas profissões nunca ficam sem demanda? Quais são as carreiras que mais crescem mesmo em crise? Como sair de trabalhos que não têm teto de crescimento? Aí depois, a gente também tem que pensar nas pessoas que já são profissionais da área, mas sentem que estão estagnadas e que querem ganhar mais. E aí eu também pensaria em produtos mais simples, com entregas pontuais, para essas pessoas e tickets mais baratos, né? Low tickets. Então, sei lá, protocolos prontos, para quem já cuida de idosos, tipo, checklist de rotina diária, protocolo de higiene, como fazer currículos e conseguir vagas melhores. Aí depois a gente vai para um próximo passo. Depois que essas pessoas passam por esse tipo de materiais, você começa a ter mais público para poder vender. Aí sim, que eu acho que seria o próximo degrau, que seria de fato uma formação profissional. Eu acho que daria para cobrar aí, eu teria que fazer mais pesquisas para a precificação mais adequada, mas um pouco mais caro. Então não é um produto low ticket, né? Então entre R$1.000, R$2.000, com o básico do que a pessoa tem que saber para se transformar em alguém que seja um profissional confiável. E para essa formação profissional, eu criaria uma comunidade de bônus. Talvez não é uma mera coincidência, a gente aqui é fissurado em criar comunidade, e eu acho que esse é um detalhe fino de estratégia, porque quando a pessoa faz parte de uma comunidade, ela se sente pertencente, né? E eu colocaria essa comunidade de bônus, porque quando as pessoas passam pela mesma formação profissional, elas tendem a estar mais alinhadas nas discussões. Depois dessa formação, aí eu pensaria muito em serviços adicionais. Então, por exemplo, será que faria sentido criar um suporte 24/7, como se fosse um suporte técnico, para pessoas poderem entrar em contato ou por telefone ou por WhatsApp, e elas podem ter certeza que elas vão ser atendidas em tempo real, para se acontecer qualquer caso de emergência, por exemplo, né? Então, ela está ali cuidando de um idoso, acontece qualquer coisa. Será que a insegurança não é uma emoção que pode ser trabalhada, né, para você criar um bom produto e dar para as pessoas a sensação de que ela tem ali quase que um seguro, porque se acontecer qualquer coisa e ela não souber como manobrar na hora, ela vai ter um suporte técnico que vai ajudá-la. Eu também pensaria em todas as rotinas de trabalho dos cuidadores que fazem parte da comunidade, para tentar vender para eles, né, nesse formato de upsell, também com um comercial ativo ali, algumas ferramentas, produtos físicos, às vezes, que eles precisam usar no dia a dia. Dá para criar um SaaS para nutrir as métricas diárias das pessoas que são cuidadas. Então, essas pessoas, às vezes, elas precisam que as rotinas estejam bem registradas com os indicadores. Por exemplo, a pressão é aferida 5 vezes no dia. E para onde que isso vai, né? Criar um sistema em que haja assinatura e a família, quem compra, mas o cuidador consegue vender isso e ganhar eventualmente em cima disso também. Pensaria também em alguns eventos presenciais, porque principalmente quando a gente tem produtos que são de comunidade, a gente percebe que as pessoas têm uma necessidade de troca física, e eu acredito que isso vai cada vez mais ser real, então, e forte, né? Então, criaria eventos presenciais.
Pensaria também se faz sentido criar alguma mentoria, algum produto mais high ticket com uma certificação avançada, principalmente para as pessoas, para os cuidadores que querem dar um próximo passo na escala, principalmente para quem entendeu que quer criar a própria clínica, por exemplo. Não é só a pessoa mais o prestador de serviço, ele quer continuar escalando, ele quer contratar outros cuidadores, ele quer ser um empresário dentro dessa área. Então dá para ter uma mentoria focada muito em posicionamento e construção de empresa, numa ultra profissionalização. E aí dá para ser um produto alto ticket. E provavelmente pensaria também no marketplace, para divulgar os perfis dos profissionais que passam pelos meus treinamentos, com avaliações deles, conectando os contratantes com esses profissionais que eu for. Pensei nessas possibilidades. Muito bem. A Pri trouxe mais um monte de coisas aqui. Até um software ela chegou a citar. Deixa eu colocar isso aqui. Não temos muitas opções, né, pessoal? Assim, ideia de produto é o que não falta. O negócio é como que a gente escolhe um conjunto desses produtos para planejar o ecossistema como um todo. E aí, eventualmente, se a gente fosse executar, fazer isso a partir de uma ordem, né? Mas muito legal. Eu acho assim, eu penso muito parecido com parte do que eles disseram, mas vamos revisitar aqui o que cada um trouxe. Pronto, estamos de volta. Deixa eu botar aqui. Então, o ecossistema que o Ladeirinha sugeriu, ele tem uma fase 1, que vai de 0 a 1 milhão de reais de faturamento, e uma fase 2, que vai de 1 milhão a 10 milhões de reais de faturamento. É muito legal essa quebra, acho que facilita bastante aqui o entendimento. E aí ele sugere um produto, então o resumo do que ele disse no áudio foi: um produto de formação para cuidadores de idosos, é um curso online, ensina habilidades técnicas e habilidades comerciais. O que é habilidade comercial? Anúncio, contrato, precificação, custa R$ 497. Tráfego frio, R$ 80, R$ 90 por dia. Ele já foi no marketing também, né? Ele extrapolou aqui a parte de produto, entrou no marketing já. Ladeirinha é muito marqueteiro mesmo. Então, tráfego frio, R$ 80, R$ 90 por dia, mas VSL. Para quem não sabe, VSL é um vídeo de vendas, né? É um tipo específico de vídeo de vendas, mas ainda assim é um vídeo de vendas. E remarketing, né? Em paralelo, o canal de YouTube falando sobre a profissão e o mercado. Mercado super crescente, então dá para fazer uma baita VSL, é verdade. Tem muito número, a gente pegou aqui os números na pesquisa. Expectativa, vender 4 produtos por dia com 120 a 130 reais de CAC. A gente chegou até num CAC aqui. É isso, pessoal. Se você vende um produto que custa praticamente 500 reais, né? 497 é um CAC de 120, 130. Você já tem um ROAS muito bom, tem um ROI muito bom nisso aqui. E é só um produto, né? Depois você pode criar todos os outros, né? E deixa aqui uma observação. O produto da Kátia sempre vendeu assim. É daí que tá vindo os números dele. Ele está baseado no exemplo da Kátia. Tráfego frio, VSL para produto de 500. Às vezes o tempo médio de investir de 2 a 5 vezes o valor do produto até entender se aquela VSL está convertendo ou não. Bom, o que eu entendi disso aqui é, se o produto custa 500 reais, às vezes você vai ter que gastar 2.500 reais para validar o produto. É isso. Na fase 1 ele ia só com um produto, mais nada. Na fase 2, ele iria de 1 a 10 milhões com o produto de construção de agências. Então ele vai ensinar, vai ter uma mentoria para ensinar o cuidador a criar uma agência. O aluno vai se tornar uma agência. Então tráfego quente, mais base de clientes, mais time de vendas. Parcelamento via Pix, então é 15 mil reais aí, o cuidador se tornando uma agência. Isso aqui é o ecossistema sugerido pelo Ladeirinha. A Pri, ela falou, o ecossistema é continuar sendo relevante na vida do cliente. Achei muito legal essa frase. Ecossistema é continuar sendo relevante na vida do cliente, não é empurrar um monte de produto. De novo, é aquele lance da jornada que eu falei, que ao longo dessa jornada, você vai ajudando o cliente com as dificuldades que ele vai encontrar. Com a transformação central do público, vender a profissão é importante, sim. Afinal de contas, cuidador de idosos é uma profissão. Aí ela cita aqui diversos tipos de produto que você poderia ter no ecossistema. O produto 1 dela seria vender a oportunidade da profissão. Ou seja, você vai explicar que existe uma profissão que está crescendo muito e que tem alta demanda e parará, e isso é como se fosse um mini curso ou um e-book, qualquer coisa do tipo. E o produto 2 já são protocolos já práticos para a pessoa aplicar. O produto principal seria uma formação mais uma comunidade, com alguns serviços adicionais. Ela não chegou a precificar, se não me engano. Ferramentas, produtos físicos usados no dia a dia, e um SaaS para acompanhar o paciente. A família pode comprar o SaaS para acompanhar o relatório do paciente. Legal. Evento de comunidade, mentoria high ticket e marketplace. Muito bem, agora você já tem a opinião de 2 grandes especialistas nisso aqui, já fizeram múltiplas vezes. Eu também vou oferecer a minha perspectiva aqui, de como eu faria isso. Muita coisa aqui converge, então não acho que tem nada tão diferente assim, mas vamos lá. Eu vou tentar montar um ecossistema completo com os 4
níveis de sofisticação que eu apresentei. Mas eu vou voltar aqui para a gente relembrar, quer ver? Que é o professor, o formador, o certificador e o originador, tá? Então eu vou tentar montar isso aqui, que eu acho que vai caber bem nesse nicho. O professor, quando você está montando um ecossistema e você é o professor, você vai ensinar uma habilidade. Você vai ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Ou você vai ensinar uma pessoa a executar, aplicar alguma coisa. Quando você é o formador, você vai ensinar uma profissão, não é uma habilidade mais, é uma profissão inteira. É como se, o que eu chamo de profissão aqui, um conjunto de habilidades, não mais uma habilidade, mas um conjunto de habilidades que passam por fazer aquela coisa, mas também se posicionar para ser uma referência naquela coisa, vender aquela coisa, ou seja, uma coisa bem mais completa. O certificador, você vai vender a sua autoridade, o seu endosso. E o originador, você vai vender a sua demanda, certo? Então nós vamos tentar construir o nosso ecossistema nesses moldes aqui, combinado? Vamos lá. Produto de entrada é ótimo para vender habilidade, na minha opinião. Então aqui, talvez, teve alguém, não sei se foi o Ladeira ou se foi a Pri, acho que foi a Pri. Ela sugeriu um protocolo, né? Aqui um protocolo de uma casa segura, vai. Eu já tive idoso que precisava de muitos cuidados em casa, já acompanhei de muito perto, né? Então, entendo que sim, cara, tem valor você entender o que é um protocolo de coisas que você tem que mexer na sua casa para oferecer mais segurança, dependendo do nível de suporte que você precisa dar para o idoso, né? E, pô, poderia ser um produto baratinho, poderia ser, aliás, poderia até ser um e-book isso aqui mesmo, ou um mini curso, né? De R$97. Um outro produto de entrada que você poderia ter aqui é realmente uma coisa mais voltada para cuidados. Aqui é mais protocolo da casa, você mexe na casa. Aqui é mais você saber um pouco de como manejar, né? Lá naquela pesquisa falou disso ainda, né? Então vou colocar aqui cuidados essenciais. Então tem duas portas de entrada. As duas, inclusive, que vamos botar 197. Essa aqui é uma porta, essa aqui, ó, é uma porta de entrada que serve tanto pro familiar que quer aprender a cuidar melhor do idoso, quanto para alguém que está fazendo transição de carreira. Vamos lembrar aqui que lá no nosso persona a gente tem alguns tipos. A gente tem o profissional de saúde em transição ou em especialização, que está querendo acrescentar isso ou mudar para essa profissão. A gente tem o familiar, que é alguém que vai cuidar da própria pessoa, do ente querido ali, né? Então não é uma profissão, mas é meio que uso próprio, vamos dizer. E a gente tem o suporte familiar, que é, por exemplo, uma empregada doméstica e tudo mais, que acaba tendo a oportunidade de se qualificar e ajudar com o idoso também, não só com os demais afazeres, né? Então aqui é uma qualificação extra. Então, basicamente, se for para resumir muito o que tinha lá naquela pesquisa, é algo parecido com isso aqui. Temos 3 personas. Esse protocolo aqui, ele serve para todos os 3 personas iniciarem a jornada, e esse aqui também. Então temos 2 pontos de entrada que servem para os 3. Aí quando chega aqui no formador, que vai formar a profissão, aí realmente já cai por terra aqui, tanto o familiar quanto o suporte familiar já não chega nesse ponto da jornada, né? E tudo bem. Quem vai estar aqui é quem está querendo fazer transição de carreira, quem está querendo fazer uma especialização. E aí que tipo de produto a gente pode oferecer para essa pessoa? Deixa eu voltar aqui, ó, formador, profissão. Aqui no formador, eu acho que aqui cabe uma formação, obviamente, completa de cuidadores de idosos. E aí preço, pessoal, tem aquelas faixas de preço que eu compartilhei com vocês, mas preço é muito teste também, viu? Pode ter aqui essa formação, e aí o que entra aqui? Entra muito do que o Ladeira falou, ele entra, é a profissão completa. Entra o marketing, entra a parte de contratos, entra a técnica, por exemplo, tudo isso aí. Você pode, inclusive, né, dependendo da campanha que você está fazendo, da segmentação, você pode ter esse produto aqui como um upsell de um desses dois, né? Depende da segmentação. Aí você tem o terceiro passo aqui, que é o certificador. Então vamos supor que o seu método, você ganhou autoridade no seu nicho, você se tornou uma marca conhecida que forma bons cuidadores de idosos, de modo que as pessoas confiam mais em cuidadores formados por você. Aqui você tem a oportunidade de fazer uma certificação profissional. Você vai cobrar um valor mais caro, então vou botar aqui certificado. Ele vai levar a sua marca, né? Então você está endossando ali, você vai cobrar lá seus 3.000 ou até mais. O que vai vir aqui? Vai vir aí como se fosse uma mentoria,
A gente vai reforçar técnicas, vai trazer atualizações, vai aprofundar, eventualmente pode até ser alguma coisa presencial, com demonstração ou demonstração online, enfim. Vai ter uma mentoria bem mais profunda aqui. Você pode ter a renovação anual do certificado. Nessa renovação anual, você faz atualização de cadastro, você faz um grande evento online ali, por exemplo, para sua base de cuidadores certificados, faz atualizações, aplica uma prova eventualmente e essa pessoa passando por essa renovação, ela pode continuar utilizando a sua marca ali, né? Vamos dizer. Então, assim, é um modelo aqui, esse aqui é anual, e o certificado, a primeira vez é mais caro. Enfim, sem exercitar muito o preço, acho que o que mais vale aqui é o modelo. E por último, aqui no originador, a Pri chegou a falar de marketplace. O Ladeiro não falou de marketplace, ele falou de ensinar a formar uma agência. É um pouco análogo, de certa forma, mas a Pri foi no marketplace, que eu concordo. Então, o que você quer aqui? Já que você já é o certificador, já tem os cuidadores, você forma os cuidadores com o seu método, você é o certificador, agora provavelmente você está atraindo bastante gente interessada em não necessariamente aprender nada disso, mas em ter um cuidador prestando esse serviço. E aí você se torna um originador, você origina demanda. As pessoas vêm no seu Instagram, vêm no seu YouTube, vêm no seu site e pedem cuidadores. Você vai na sua base de alunos e pega os seus alunos certificados, que são quem você garante que vai fazer um bom trabalho, e aí sim, baseado na cidade que a pessoa está, você encontra alunos na região para prestar aquele serviço. E aí você se torna uma espécie de marketplace mesmo. Você pode cobrar aqui algo entre 20%, vai depender, e 30% dos contratos. O padrão de marketplace é mais ou menos por aí. E junto com isso, você pode oferecer um nível de suporte a mais, enfim, para apoiar esses prestadores, cuidadores de idosos que fazem parte do seu marketplace. Vira mais um monte, aí daqui, cara, desencadeia mais um monte de serviço possível para você auxiliar o seu cuidador, os seus cuidadores. E pode desenvolver outros produtos também, porque a gente olha muito cuidador como sendo alguém que vai chegar na sua casa e vai ficar lá full time, né? A semana toda, e eventualmente vai ter lá os dias de folga e tudo, mas vai ser quase que um funcionário para sempre, né? Até a pessoa se recuperar ou eventualmente partir. Mas eu acho que existem outros modelos também, part-time, ou talvez um outro, cara, que eu acho que, por exemplo, isso aqui era um serviço que eu não vi ainda, mas deve ter, que às vezes você tem pais que moram longe, em outra cidade, né? Você está numa capital, o pai está no interior, e eles estão bem, não precisam de cuidados, de suporte diário. Mas às vezes você quer mandar alguém lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, para fazer um exercício com eles ali, medir a pressão, ver se está tomando os remédios direitinho, fazer um check-in mesmo. E oferecer algum nível de suporte. Pô, tá se sentindo bem, não tá? Aí pega, dá um recado para você. Cara, pode ter esse tipo de serviço, né? E aí, de novo, para quem você vende esse tipo de serviço aqui? Cara, pessoas que vão ter poder de aquisitivo maior. Porque lembra que aqui, no início, você ainda está trabalhando com um público-alvo que tem um poder aquisitivo, se for a transição aqui, né? A gente viu as rendas das pessoas lá naquela pesquisa. Você ainda está trabalhando com poder aquisitivo menor, mas na hora que você cai para cá, você já tem mais poder aquisitivo, certo? E você tem um público muito maior, que aqui são 34 milhões de idosos que poderia estar talvez não nesse modo full-time, part-time, mas poderia, deixa eu até separar aqui, você tem um bolo aqui de 34 milhões de idosos, sendo que 8,5 já precisam de um nível de suporte relevante, que é o que estava falando da pesquisa. 8 milhões e meio. Então, desses aqui, você vai ter um outro percentual que poderia estar nesse modelo de check-in. Então, você contrata alguém para ir 1 vez, 2 vezes por semana lá, ver como que estão as coisas, ver se estão se sentindo bem, ver se fizeram exercícios, tomaram os remédios, dar notícia, etc. E nesses que tem nível de suporte maior, você pode ter esses serviços full-time, part-time. Então, realmente dá para criar um marketplace aqui bem interessante, num nicho crescente, gigante, e que pode ajudar muito a sociedade como um todo. Enfim, acho que é por aqui. Eu vou resumir num slide e vou trazer aqui também, e a gente caminha para o encerramento. Então, pessoal, o resumo ficou mais ou menos assim, ó. Eu acabei expandindo um pouco mais aqui no slide, mas tem o produto de entrada, esses dois, protocolo de segurança e cuidados essenciais, a formação e a certificação, e o marketplace, onde tem um take rate ali, né? O marketplace fica com 20% a 30% e os alunos você consegue ser um originador de demanda, você vende a sua demanda extra. Né? Então acho que funcionaria bem isso aqui. Não vou fazer simulações, pessoal. Acho que a ideia aqui é muito menos ficar cravando o número
e mais exercitar possibilidades para vocês verem que tipos de produto tem, como que podem se complementar. O Ladeira chegou a dar um pouco de estratégia de marketing aqui, que foi muito legal. Modelos de negócio distintos, quais tipos de benefício pode oferecer. E um tema aqui que eu coloquei na agenda, que a gente não tocou no meio da apresentação, que é com quanto você pode começar a construir o seu negócio digital. Cara, você pode começar construindo o seu negócio digital com R$0 fazendo conteúdo gratuito, entre aspas, que eu já provei para você que no final nada é de graça, né? Ou você trabalha para o Google e para a Meta pagando por anúncio, ou você trabalha pagando com o seu trabalho mesmo, né? Com suas horas produzindo conteúdo. Mas você pode começar só com conteúdo orgânico, só que vai demorar muito, muito. Porém, o Ladeira trouxe um tópico ali que ele normalmente gasta de 2 a 5 vezes o valor do produto para validar aquele produto. Então daí por aí você já vai ter uma noção, né? Se o seu produto custa R$1.000, provavelmente você vai gastar entre R$2 e R$5.000 para você ter uma validação se aquele produto é o produto que você vai escalar ou não. Então dá para ter uma noção mais ou menos por aí. Mas se você não sabe ainda qual é o seu ecossistema, qual produto você vai criar, se você não tem o dinheiro para começar a validar o seu produto, só não fique parado. Comece a fazer alguma coisa. Comece a produzir conteúdo gratuito. É a coisa que gera menos arrependimento para você, é você começar a construir seu conteúdo gratuito desde já. Independente do momento que você vai lançar o seu produto ou não, já começa a cultivar a audiência daquele nicho que tem a ver com você, daquele mercado que você tem um interesse genuíno, né? Eventualmente falar para um persona que reforça o seu propósito, se é que você já definiu o seu, né? Muita gente não definiu ainda, muita gente está esperando descobrir um propósito e mal sabem elas que, na verdade, elas não têm que descobrir, elas têm que decidir qual é o propósito delas. Mas independente se você está pronto para isso ou não, já comece a produzir alguma coisa, não fique parado. Dá para fazer muita coisa, eu mostrei vários exemplos no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se inscreva no canal, dê o joinha, me siga no Instagram e comentem, pessoal. Comentem bastante aí para eu saber o que vocês estão achando, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.